Saindo da penitenciária antes do prazo, a jovem viúva comprou um casebre abandonado nos limites de uma pequena cidade do interior. Mas ao descer ao porão úmido e mofado para pegar lenha, ela encontrou uma terrível prova que mudaria sua vida para sempre. O cadeado estranho e enferrujado gelava suas mãos. Antônia forçou o portãozinho uma, duas vezes. O metal, molhado pela chuva, escorregava em seus dedos. Ela fincou as botas na terra argilosa e puxou a folha de madeira com toda a força. O cadeado não cedeu. A corrente grossa apenas bateu com um som surdo nas tábuas molhadas da cerca. "Mãe!" gritou ela. A voz falhou, engolida pelo barulho da chuva fria de agosto. "Mãezinha, abre." "Sou eu." A chuva pingava em seu rosto. Entrava em seus olhos, encharcando completamente sua jaqueta fina. Apenas uma hora antes, Tônia havia descido do trem barulhento na estação Cedro. 1 ano e meio de reclusão ficara para trás. 1 ano e meio por ter se defendido. Durante todos aqueles longos e cinzentos meses, costurando uniformes para o Estado em uma máquina de costura, ela se apegou a um único pensamento. Como andaria por esta rua, como subiria na varanda de casa, como sentiria o cheiro dos bolos de fubá da mãe e se aninharia em seu ombro quente. Mãe! Tônia bateu novamente com o punho nas tábuas molhadas. A porta da casa rangeu. Na varanda, apareceu uma mulher corpulenta, estranha, com uma jaqueta masculina xadrez jogada sobre os ombros. Em suas mãos, ela segurava um velho balde de zinco. Tônia parou, sem entender quem era. Talvez sua mãe tivesse piorado e arrumado uma inquilina. "O que você está gritando aí, ex-presidiário?" A voz da mulher era grossa, desagradável. "Quer arrombar o portão?" Eu preciso falar com a dona Alexandra." Tônia engoliu a água gelada, limpando a lama da bochecha com as costas da mão. "Chame minha mãe, por favor." A mulher desceu pesadamente o degrau inferior, olhando com desprezo para a figura magra e encharcada do lado de fora. "Sua mãe não está mais aqui. Morreu. Enterramos ela na primavera. E o delegado vendeu a casa por causa das dívidas. Essa terra agora é minha. Entendeu?" Tônia ficou parada, agarrada à cerca com os dedos brancos. O significado das palavras demorava a penetrar, recusando-se a se encaixar em sua mente. "Como morreu?" Seus lábios mal se moviam. "Esta é a nossa casa." "Minha casa era de vocês, agora é nossa." A mulher, irritada, balançou o balde e despejou com força a água suja em uma poça em frente ao portão. A água imunda, com cascas de batata, espirrou nas botas e na barra da calça jeans de Tônia. "Some daqui, antes que eu solte os cachorros. Vai procurar a turma que você esfaqueou." A porta da casa bateu com um estrondo. O ferrolho interno suou. Tônia ficou parada na chuva. Não tinha forças nem para baixar os braços. A respiração falhou. O peito ficou vazio e frio. Respirar tornou-se difícil. Ela lentamente enfiou a mão direita no bolso, sentindo o contorno liso da aliança de casamento, a aliança de seu Joãozinho. Ela a escondera em todas as revistas, costurando-a no forro da roupa, guardando-a como sua única relíquia sagrada desde a morte do marido, 2 anos antes. Agora, o metal frio fincava em sua palma, trazendo de volta um grão de realidade. A mãe se fora, a casa se fora, ela não tinha para onde ir. Tônia, Antônia. Uma mão seca e idosa pousou suavemente em seu ombro. Tônia virou a cabeça lentamente. Ao seu lado estava Dona Neide, a vizinha. Por cima de um casaco velho, ela usava um saco plástico transparente para se proteger da chuva. O rosto da velhinha estava molhado, fosse pela chuva ou pelas lágrimas. "Vem, menina, vem para minha casa. Não fique aí no vento, vai acabar morrendo." Dona Neide a puxou pela manga. Tônia, obediente como uma cega, seguiu-a. As pernas pareciam pesadas, cheias de chumbo. Na varanda de Dona Neide, cheirava madeira seca e antiga, a maçãs guardadas e a um forte cheiro de remédio, de arnica. Esse cheiro invadiu seu nariz, causando um espasmo doloroso na garganta. A velha sentou em um banquinho perto do fogão, a lenha quente. Tirou sua jaqueta molhada e colocou em suas mãos uma caneca de chá quente. A caneca tremia levemente nos dedos de Tônia. "Como isso aconteceu, Dona Neide?" Tônia olhava para o fogo dançando no fogão, sem piscar. "Eu escrevia para ela. Todo mês eu escrevia. Ela só tinha um probleminha no coração." Dona Neide suspirou pesadamente, enxugando os olhos com a ponta de um lenço de lã. Ela foi até uma cômoda antiga, abriu a gaveta de cima e tirou uma pilha de envelopes, amarrados com um barbante grosso. Os envelopes eram familiares do sistema prisional e estavam todos fechados.
A Alexandra descansou, disse a velha em voz baixa, colocando as cartas no colo de Tônia. O câncer a consumiu? Ela se foi em 3 meses. Ela não quis te contar, para você não enlouquecer aí dentro. Ficava esperando melhorar, mas ela nem conseguiu ler as suas cartas. Tônia passou os dedos dormentes sobre sua própria caligrafia. E a casa? Por que aquela mulher está lá? Foi o Queiroz, nosso delegado, que armou tudo. Dona Neide baixou a voz, como se temesse que o policial a ouvisse através das paredes. Assim que você foi presa, ele começou a visitar a Alexandra. Dizia que ia arrumar advogados bons de Belo Horizonte, que iam recorrer. Tirar você de lá, o caso era claro, ele dizia. Sua mãe, no desespero, acreditou. Assinou uns papéis para ele, sem nem ler. E quando ela adoeceu de vez, eles apareceram com as dívidas. Juros, honorários dos advogados, o processo foi rápido. A casa foi a leilão. O Queiroz vendeu por uma mixaria para uns parentes distantes dele. A Alexandra foi direto do hospital para o cemitério. E nem me deixaram entrar para pegar as coisas dela. As palavras soavam pesadas e atingiam o ponto mais dolorido. Tônia olhava para as cartas amarradas. Nelas? Contava à mãe como estava trabalhando, como esperava pelo reencontro, como pintariam a cerca juntas na primavera. O ar na casa de repente ficou sufocante. A caneca escorregou de suas mãos, rolou pelo chão, derramando o chá. Tônia deslizou lentamente do banquinho. Seus joelhos bateram com um som surdo no assoalho de madeira pintada. Ela apertou a pilha de cartas contra o peito, encolheu-se e encostou a testa no chão sujo. Não chorava alto. De sua garganta presa, saía apenas um gemido baixo e surdo de desespero. Dona Neide cobriu o rosto com avental e começou a chorar, olhando para os ombros magros e trêmulos da jovem. Ao entardecer, a chuva diminuiu, deixando para trás uma umidade fria e penetrante. Tônia se levantou da esteira onde a velha havia deitado. O estômago roncava de fome. Ela não comia desde o dia anterior. Vou até a venda, Dona Neide, comprar um pão. A voz de Tônia soava rouca e sem cor. Ela vestiu a jaqueta ainda úmida e saiu. Serra Verde afundava na penumbra. Luzes amarelas se acendiam nas janelas. O caminho até a mercearia local parecia infinito. A lama chapinhava sob suas botas. O sininho na porta da venda tilintou, anunciando sua chegada. Lá dentro estava quente. Cheirava chuva na poeira, sabão de coco e linguiça defumada barata. No balcão estavam 3 mulheres da cidade. Ao verem Tônia entrar, elas se calaram instantaneamente. A conversa morreu no meio da frase. Tônia se aproximou. As mulheres se afastaram com nojo, abrindo caminho para ela como se fosse contagiosa. Ninguém a cumprimentou. Atrás do balcão estava Zenaide, uma mulher corpulenta de uns 50 anos. O centro local de notícias e fofocas. Seu rosto se contorceu em uma careta de desgosto ao ver Tônia. Um pão, por favor, disse Tônia em voz baixa, colocando no vidro as moedas que ganhara na prisão. Zenaide não se moveu. Apoiou as mãos na cintura, olhando Tônia com um olhar pesado e condenatório. E aí? Viúva negra? Já te soltaram? Disse a vendedora em voz alta, para que todos na loja ouvissem. O seu Joãozinho não foi o bastante? Quase deixou Danilo Guedes aleijado também. Tônia levantou os olhos. Neles não havia medo, apenas um cansaço mortal. O Danilo invadiu minha casa, bêbado. Ele tentou me agarrar. Eu me defendi, respondeu ela, com a voz firme. Ah, olhem só para ela, a santinha. Bufou Zenaide, virando-se para as mulheres na fila. Elas concordaram com a cabeça. O rapaz é de família respeitada. O pai dele emprega metade da cidade e ela racha a cabeça dele com uma pedra. Mal conseguiram salvar ele no hospital. E agora ela vem aqui fazendo essa carinha de coitada. Some daqui. A gente não vende pão pra assassina e ex-presidiária, e muito menos fiado. Eu não tô pedindo fiado. Tônia apontou para as moedas. Pegue o dinheiro. Zenaide, com um movimento brusco, varreu as moedas do balcão. Elas se espalharam com um tilintar pelo chão de cerâmica sujo, rolando para debaixo das prateleiras. Pega suas moedinhas e dá-o fora, antes que eu chame o delegado, cuspiu a vendedora. Um silêncio pesado pairou na loja. As mulheres olhavam para Tônia com uma curiosidade maligna, esperando que ela desabasse, gritasse ou fugisse chorando. Tônia cerrou os dentes com tanta força que sua mandíbula doeu. Não lhes daria esse prazer, a prisão a ensinar a ter paciência. Lentamente, mantendo as costas retas, ela se agachou. O chão úmido cheirava a água sanitária e sujeira. Tônia, metodicamente, moeda por moeda,
juntou-se o dinheiro. Seus dedos tremiam, mas seu rosto permanecia de pedra. Ao se levantar, ela guardou as moedas silenciosamente no bolso, virou-se e saiu da loja sob os sussurros que a seguiam. Ela não chorou. Não havia mais lágrimas. Quando Tônia voltou para casa, Dona Neide a esperava na mesa. Sobre o plástico da toalha havia um lenço amarrado em um nó apertado. Não te venderam, né? Adivinhou a velha, olhando para as mãos vazias de Tônia. Ela desfez o nó do lenço. Dentro havia notas de dinheiro. Não muito, mas para a cidade era uma quantia considerável. Toma, pegue. O que é isso? Tônia deu um passo para trás. A Alexandra me deixou antes de ir para o hospital. Disse, me enterra direitinho, Neide, se acontecer alguma coisa. Quem a enterrou foi a prefeitura, com dinheiro público. Eu guardei. Pega, você precisa de um lugar para viver. Não posso te acolher aqui. Meu filho da cidade volta logo com a nora. Eles vão te expulsar. Dona Neide, eu não posso pegar o dinheiro do enterro da minha mãe. Pega, sua tolã, gritou a velha, e sua voz tremeu. Não discuta. Com esse dinheiro, você pode comprar o casebre do Zé Pinguinha. Ele morreu de cachaça no inverno. A casa está com a prefeitura, apodrecendo. Eles vão te vender por uma ninharia, só para não pagar o imposto. Vai falar com o prefeito, pede para ele. Na manhã seguinte, Tônia estava sentada na sala fria da prefeitura. Uma funcionária indiferente, com um penteado alto, remexia papéis sem esconder sua irritação. Casa na Rua da Mata. Lote 12, sem benfeitorias. Fogão a lenha precisa de conserto. Telhado com goteiras, leu ela, monotonamente. Tem certeza que vai querer, Alves? Não aceitamos devolução. Tenho, respondeu Tônia com firmeza, empurrando a pilha de notas para a funcionária. Assine aqui. Não tem chaves? A fechadura está quebrada há muito tempo. Saindo para a rua com o documento de posse em mãos, Tônia respirou fundo o ar úmido do outono. As primeiras sombras da noite já caíam sobre a cidade. Ela caminhava pela beira da estrada, longe das casas bem cuidadas, em direção à mata. A casa de Zé Pinguinha ficava no ponto mais isolado, torta, escura, quase engolida pela terra. A cerca estava caída em alguns lugares. O quintal estava coberto de mato alto, da altura de um homem. Uma das janelas estava quebrada e coberta com um plástico sujo que batia ao vento. Não era apenas pobreza, era o fundo do poço. Tônia empurrou o portãozinho rangente. O quintal estava silencioso. Ela se aproximou da varanda, cujos degraus estavam podres e cediam sob seus pés. Amanhã ela teria que limpar toda essa sujeira. Amanhã ela iria procurar trabalho, qualquer um, o mais pesado que fosse. Ela enfiou a mão no bolso novamente, apertando a aliança do marido. Eu vou sobreviver, Joãozinho. Sussurrou ela para o vazio do quintal escuro. Eu vou aguentar. O vento soprava nas copas das árvores nuas, enchendo o quintal com um zumbido inquietante. A Rua da Mata fazia jus ao seu nome. Estendia-se ao longo de uma ravina profunda e terminava diretamente na parede densa da floresta de pinheiros. A casa do falecido Zé Pinguinha era a última. Tônia se aproximou da cerca torta quando o céu já começava a se encher com o chumbo pesado do crepúsculo. O portãozinho pendia de uma única dobradiça enferrujada. O quintal estava densamente coberto de urtigas secas e carrapichos, cujos caules secos se agarravam em sua roupa, como se tentassem impedir a entrada da visitante indesejada. A casa em si parecia abandonada e decrépita há muito tempo. As telhas do telhado estavam rachadas e cobertas de musgo verde. As toras de madeira haviam escurecido com a umidade, e no lugar de uma das vidraças, um plástico sujo tremulava ao vento. Tônia mal dera um passo no quintal, quando, do lado de um galpão abandonado, ouviu vozes agudas de crianças e o baque surdo de pedras caindo. Acerta na cabeça dela! Olha como ela manca! Gritou uma voz esganiçada de adolescente. Tônia virou-se bruscamente. 3 meninos, de uns 12 anos, atiravam pedaços de tijolo quebrado em um canto da cerca. Lá, encolhida na terra suja, tremia uma cadela magra e imunda. Sua pata traseira estava torcida de forma antinatural. A cadela nem sequer gania, apenas rosnava, acuada, e fechava os olhos contra as pedras que voavam em sua direção. Algo dentro de Tônia se rompeu. Toda a dor acumulada do dia, toda a humilhação, de repente se derramou, substituída por uma determinação desesperada. Parem com isso! Saiam daqui! Gritou ela, correndo em direção ao galpão. Um dos meninos, sem tempo de baixar a mão, atirou a pedra por instinto. Ela atingiu Tônia com força no ombro. Ela nem sequer se encolheu.
continuando a caminhar diretamente para eles. Em seus olhos cinzentos havia tanta determinação dura e nada feminina que os adolescentes recuaram. "Some daqui, presidiária!" gritou um deles para se encorajar, mas imediatamente se virou e saiu correndo com os outros. Tônia ficou sozinha. O ombro doía. Ela soltou o ar lentamente, agachando-se em frente ao animal encurralado. A cadela tremeu ainda mais, esperando um golpe. O pelo emaranhado estava coberto de carrapichos e lama. Através dele, as costelas eram claramente visíveis. "Não tenha medo", disse Tônia em voz baixa. A voz soava calma e suave. Ela não estendeu as mãos, apenas ficou sentada ao lado, dando tempo para o animal se acostumar. "Ninguém mais vai te machucar." A cadela abriu um olho, olhando para a humana com atenção e desconfiança. Depois, bateu o rabo magro quase inaudivelmente na terra seca. "Vamos entrar." Tônia levantou-se lentamente. "Lá dentro deve estar mais quente." Dentro do casebre cheirava a cachaça velha, a ratos e a reboco úmido. Quase não havia móveis. Apenas um sofá afundado no canto, uma mesa bamba e um pesado fogão de ferro no meio do cômodo. O papel de parede pendia das paredes em farrapos sujos. Tônia sentou-se no sofá rangente, Naída, arrastando a pata doente, entrou atrás dela e deitou-se a seus pés, apoiando o focinho no assoalho sujo. Tônia tirou do bolso da jaqueta o pão que conseguira comprar em um quiosque perto da estação. Partiu exatamente a metade. O pão estava macio, com uma casca crocante. O cheiro de pão fresco, por um instante, superou o odor de mofo da casa abandonada. Ela colocou o pedaço na frente da cadela. O animal não se atirou na comida. Primeiro, cheirou o pão com cautela. Depois, lambeu agradecidamente os dedos gelados de Tônia. E só então começou a comer com avidez. "Coma, querida, coma", Naída disse Tônia em voz baixa, acariciando o pelo duro e emaranhado da cadela. O nome surgiu por si só. "Nós duas estamos feridas, nós duas mancamos. Você na pata e eu na alma. Mas tudo bem, vamos sobreviver. Já passamos por coisas piores." À noite, a temperatura caiu bruscamente. A geada de agosto cobriu as postas do quintal com uma fina camada de gelo. O plástico na janela quebrada batia e se rasgava com as rajadas de vento forte. Dentro do casebre ficou insuportavelmente frio. A respiração se transformava em nuvens brancas de vapor. Tônia estava sentada no sofá com os joelhos junto ao queixo. A jaqueta velha não a aquecia. Naida se aninhava a seus pés, tentando se aquecer. Era preciso acender o fogo, ou corria um risco de congelar até de manhã. Tônia se aproximou do fogão. Dentro havia apenas um punhado de cinzas cinzentas. Não havia lenha nem gravetos na casa. Ela se lembrou de ter visto na varanda um alçapão entreaberto que levava ao porão. Zé Pinguinha certamente guardava lixo ou jornais velhos para acender o fogo lá. Os degraus podres e rangentes do porão cediam perigosamente sob seu peso. Lá embaixo estava completamente escuro e cheirava a terra úmida. Tônia procurou no bolso uma caixa de fósforos e riscou um. A chama amarela e fraca iluminou a abóbada baixa de terra, prateleiras com tábuas apodrecidas e uma pilha de jornais velhos e úmidos no canto. Ela pegou um punhado de papéis e detritos, tentando escolher o que parecia mais seco. Seus dedos estavam completamente dormentes de frio. Não obedeciam mais. Voltando para o cômodo, Tônia enfiou o papel no fogão e pegou a caixa. As mãos tremiam tanto que o primeiro fósforo se partiu ao meio. O segundo riscou na lixa úmida e não acendeu. O terceiro pegou fogo, mas a chama foi imediatamente apagada por uma corrente de ar da janela. Tônia riscou de novo e de novo. Finalmente, a chama, relutante, pegou na borda de um jornal velho. O papel começou a queimar lentamente, soltando uma fumaça cinzenta e acre. O fogo parecia ter pegado, iluminando as laterais enferrujadas do fogão, mas logo se apagou, deixando para trás apenas o cheiro amargo de queimado. O papel estava úmido demais. A caixa ficou vazia. Restava apenas um fósforo. Tônia baixou os braços. As costas doíam, curvadas. O frio ar penetrava até os ossos. Ela se sentiu completamente desamparada. Sozinha numa casa estranha e podre, sem mãe, sem marido, sem um nome limpo. Ela escorregou lentamente pela parede fria e sentou-se diretamente no chão gelado e sujo. O cômodo mergulhou na escuridão total. Naida ganiu baixinho e encostou o focinho molhado em sua mão. Tônia, com os dedos trêmulos, abriu o bolso interno da jaqueta, tirou a aliança lisa de casamento
e a apertou no punho com tanta força que o metal cravou em sua pele. Joãozinho. Sua voz se quebrou em um sussurro entrecortado e patético. Joãozinho, meu amor, me dê forças para sobreviver. Eu não aguento mais essa injustiça. Não tenho a que me agarrar. Me ajude a não desmoronar. Me dê um sinal de que não estou sozinha. Por favor. Lágrimas quentes rolaram por suas bochechas sujas e congeladas, queimando a pele. Ela chorava em silêncio, balançando-se para frente e para trás, embalando sua dor na escuridão absoluta. Era o fundo do poço. Não havia mais para onde cair. De repente, Naida parou de ganir. A cadela aguçou as orelhas. Levantou-se do chão e mancou até o canto do cômodo, onde ficava o alçapão entreaberto do porão. Ela desceu alguns degraus e soltou um rosnado baixo e gutural. Tônia enxugou o rosto com a manga, prestando atenção. Naida começou a arranhar as tábuas desesperadamente. O som de suas garras no tijolo ecoava no silêncio da casa. A cadela cavava com fúria, como se tentasse atravessar a parede. Tônia levantou-se com dificuldade e foi até o alçapão. Naida, o que foi? Ratos? Perguntou ela em voz baixa, descendo os degraus. A cadela gania, cutucando com o focinho a velha alvenaria de tijolos sob a escada. Um tijolo na parede se projetava visivelmente para a frente. O cimento ao redor dele estava esfarelando. Naida continuava a cavar a terra logo abaixo dele. Tônia se agachou, passando os dedos congelados pela superfície áspera do tijolo. Ele cedeu. Ela o agarrou pelas bordas com as duas mãos e puxou. O tijolo saiu de seu encaixe com um rangido surdo, deixando para trás um nicho escuro e retangular. Havia algo dentro. Tônia enfiou a mão com cuidado no vazio frio. Seus dedos tocaram metal frio e liso. Ela puxou o objeto para fora. Era uma velha lata de biscoitos enferrujada nas bordas. Pesada. O coração começou a bater mais rápido, afastando o frio. Tônia subiu para o cômodo, colocou a lata na mesa e forçou a tampa apertada com uma unha quebrada. A tampa cedeu com um rangido. Dentro, firmemente preso por um elástico de farmácia, havia um maço de dinheiro, notas de 50 e 100 reais. Tônia nunca havia segurado tanto dinheiro de uma vez. A olho nu, havia pelo menos uns 5.000 reais. Para o bêbado Zé Pinguinha, uma fortuna impensável. Mas sob o dinheiro havia algo mais, um caderno de capa dura cinza. Tônia pegou o último, o único fósforo restante. Se ele quebrasse agora, tudo seria em vão. Ela prendeu a respiração, riscou, e uma chama firme e brilhante se acendeu. Ela abriu o caderno na primeira página escrita. A caligrafia era grande, torta. As letras dançavam, como se a pessoa estivesse escrevendo em grande agitação ou bêbada. Tônia aproximou o fósforo do papel. Me perdoa, meu Deus, se puder. O câncer tá me comendo. O médico disse que não chego até a primavera. Afogo a dor na cachaça, mas a consciência não para de me morder. Não posso levar isso comigo pro túmulo, esse dinheiro maldito. Eu sou um Judas. Fui eu que na primavera passada cortei os tubos de freio da caminhonete do Marcelo Vasconcelos. Quem me pagou foi a mulher dele, a paulistana, Eliane, e o amante dela, o Arthur. Disseram que era para deixar ele aleijado ou matar de vez. Eu tava bêbado, me vendi pelo dinheiro. O Vasconcelos sofreu um acidente, perdeu as pernas. E eu também vi tudo naquela noite de maio. Eu estava dormindo atrás do galpão dos Alves. Vi o Danilo Guedes bêbado tentando arrombar a porta da viúva. Vi ele tentando agarrar ela. E ela se defendendo como podia. Ela conseguiu escapar. Correu para o quintal. O Danilo foi atrás dela. Escorregou na lama molhada. E bateu a têmpora na base da fundação velha. A Tônia nem encostou um dedo nele. Mas o delegado Queiroz me achou depois, me ameaçou. Se eu abrisse a boca sobre o Guedes, ele ia botar uns roubos na fazenda na minha conta e me deixar mofando na cadeia. E a Tônia foi presa. Me perdoa, Tônia. Eu não fui homem, fui um covarde. Com esse dinheiro, me enterrem como gente, se me acharem. A chama do fósforo queimou seus dedos. Tônia estremeceu e deixou cair a ponta. O cômodo mergulhou novamente na escuridão, mas Tônia não percebeu. Um zumbido enchia seus ouvidos. As palavras do caderno estavam diante de seus olhos. 1 ano e meio de inferno, humilhações, a cela, a morte da mãe na solidão. E durante todo esse tempo, a verdade estava aqui, no porão úmido de um bêbado que vendera sua consciência. Ela não era culpada. Em suas mãos,
Ela tinha prova. Tônia apertou o caderno contra o peito convulsivamente. O primeiro pensamento foi esperar o amanhecer, correr para a cidade vizinha, evitando as autoridades locais, entregar o caderno ao promotor, limpar seu nome, fazer-los todos pagar. Mas os pensamentos se embaralhavam, apegando-se a outras linhas da confissão de Zé Pinguinha. Cortei os tubos de freio da caminhonete do Marcelo Vasconcelos. Quem me pagou foi a mulher dele, a paulistana Eliane Marcelo Vasconcelos. Ela conhecia essa família. O doutor Elvésio Vasconcelos, pai de Marcelo, era dono de uma grande e antiga fazenda na colina do outro lado do rio e da serraria local. As pessoas diziam que seu filho, Marcelo, um empresário de sucesso, sofrera um terrível acidente e agora estava para sempre preso a uma cadeira de rodas. Tônia sentou-se lentamente no sofá. O frio não era mais sentido. Dentro dela, crescia uma determinação fria e sólida. Marcelo Vasconcelos estava, neste exato momento, vivendo na mesma casa que a mulher que encomendou sua morte. Ele estava paralisado, indefeso, como ela mesma estivera. Se Eliane fez isso uma vez, o que a impediria de terminar o serviço? Ir à polícia agora era impossível. Queiroz, o coronel da cidade, se ele soubesse do caderno, simplesmente o destruiria para encobrir seu próprio crime no caso Guedes. O caderno desapareceria e, com ele, a prova da culpa da esposa de Marcelo. Tônia ficou sentada na escuridão absoluta, ouvindo a respiração pesada da cadela a seus pés. Ela não podia simplesmente salvar a si mesma, sabendo que na fazenda da colina um novo assassinato estava sendo preparado. A justiça não pode ser pela metade. A noite se arrastou. Tônia não pregou o olho. Pensou na aliança de João. Nas palavras de sua mãe, que a ensinara a sempre agir com consciência. Quando os primeiros raios cinzentos do amanhecer romperam o plástico sujo na janela, Tônia se levantou. Seus movimentos eram precisos e econômicos. Ela escondeu o dinheiro e o caderno sob a roupa, fechando bem a jaqueta. Saindo para o quintal, ela foi até o Poço Velho. Durante a noite, a água no balde se cobrira com uma fina camada de gelo. Tônia quebrou o gelo com o punho, pegou a água gelada com as duas mãos e jogou generosamente no rosto. A água queimou a pele, lavando os restos das lágrimas de ontem, a fraqueza e o medo. Ela enxugou o rosto com a manga. Olhou para a colina, onde através da névoa da manhã surgiam os contornos da rica fazenda dos Vasconcelos. Em seus olhos cinzentos não havia mais dor. Havia aço. Espere aqui, Naída, disse ela à cadela. Eu volto logo. Ela não iria ao promotor, primeiro ela iria à fazenda, iria conseguir um emprego lá, custe o que custasse. Precisava ver tudo com seus próprios olhos e proteger o homem traído pelas pessoas mais próximas. A manhã amanheceu gelada e clara. Os primeiros raios de sol mal tocavam o topo dos pinheiros. E Tônia já estava de pé junto ao poço. Durante a noite toda, ela lavara sua única troca de roupa na água gelada, esfregando a sujeira impregnada com sabão de coco, e depois secar as peças sobre o fogão incandescente. A lenha, ela comprara ainda no escuro de um vizinho, no fim da rua, usando uma pequena parte do dinheiro encontrado. Ela se vestiu. Uma blusa de gola alta desbotada, mas agora impecavelmente limpa, uma saia escura e séria abaixo dos joelhos, a jaqueta velha, prendeu o cabelo em um coque apertado e liso na nuca. Nenhum detalhe supérfluo. O reflexo no caco de espelho sobre a pia mostrava um rosto pálido e abatido, com grandes olhos cinzentos. Neles não havia mais a confusão de ontem. Tônia verificou o bolso interno, onde estava o pacote costurado com o dinheiro e o caderno de Zé Pinguinha. Então, saiu para o quintal. Vem, Naída, chamou ela em voz baixa. A cadela, que dormia perto dos tijolos quentes do fogão, levantou-se obedientemente e, mancando muito, seguiu sua nova dona. A fazenda dos Vasconcelos se erguia na colina, do outro lado do rio. A caminhada levou cerca de 1 hora por uma estrada de terra batida e congelada. O contraste entre o casebre podre e isolado e aquele lugar era gritante. Um muro alto de tijolos, com detalhes em ferro forjado, portões maciços, atrás dos quais se viam alamedas bem cuidadas, arbustos podados e a casa principal, de 2 andares, imponente, de tijolo aparente com esquadrias brancas. Tônia parou nos portões, respirou fundo ar gelado, endireitou os ombros e apertou o botão do interfone com decisão. O portão menor estalou. Tônia pisou no caminho de pedras. Em sua direção, pela alameda, caminhava lentamente um homem idoso.
Ele se apoiava em uma pesada bengala de madeira, um pouco curvado, mas seu passo era firme. As sobrancelhas grisalhas e espessas estavam franzidas. O olhar era penetrante, avaliador. Era o doutor Helvécio Vasconcelos, o dono da fazenda e da serraria local. "A quem procura?" perguntou ele, em vez de cumprimentar. Sua voz era grave, com uma leve rouquidão. "Bom dia, doutor." "Helvécio." Tônia parou a 3 passos dele, sem baixar os olhos. "Meu nome é Antônia Alves. Vim pedir um emprego. Ouvi dizer que precisam de uma ajudante na casa." O velho apoiou ambas as mãos no castão da bengala. Ele estudou o rosto dela atentamente, depois desviou o olhar para a jaqueta velha e fina para a estação. "Alves!" "Então," disse Vasconcelos lentamente. "Ouvi falar de você. A cidade inteira está comentando. Voltou ontem e os boatos já correm na sua frente." Ele se calou, esperando a reação dela. Tônia permaneceu imóvel. Não começou a mexer na barra da jaqueta, não desviou o olhar, não começou a se justificar. O hábito de anos de pé diante de uma sala de aula a ajudava a manter a compostura. "Boatos sempre correm rápido", respondeu ela com calma, articulando cada palavra com a entonação limpa e correta de uma professora, especialmente onde as pessoas não têm mais o que fazer. Dr. Helvécio ergueu levemente uma sobrancelha. Ele claramente gostou de seu discurso correto, desprovido da pressa e da subserviência do interior. "Dizem que você passou 1 ano e meio na prisão." Artigo pesado. "E agora quer trabalhar na minha casa, perto da prata e dos documentos." Ele estreitou os olhos, tentando encontrar um ponto fraco. "Sim, eu estive presa." A voz de Tônia não tremeu. "Mas nunca na vida peguei o que não era meu e não trairei quem me der um teto. O senhor pode revistar meus bolsos todas as noites." "Eu preciso de um trabalho honesto, Dr. Helvécio. E o senhor, pelo que vejo das folhas não varridas na varanda, precisa de mãos para trabalhar e de ordem." O velho soltou um resmungo. Olhou para as mãos dela, vermelhas da água gelada, com a pele áspera, mas com unhas limpas, curtas e bem aparadas. Eram as mãos de alguém que sabia e não tinha medo de trabalhar. Nesse momento, por trás das pernas de Tônia, apareceu Naida. A cadela ganiu baixinho e se encostou na bota da dona, encolhendo a pata doente. "E que bicho feio é esse?" Franziu a testa Vasconcelos, apontando a bengala para a cadela. "Com cachorros não permito. Isso aqui não é um abrigo para vira-latas." "Ela não é vira-lata, ela é minha", disse Tônia com firmeza. Ela deu meio passo para trás, protegendo Naida com o corpo. "Ela é quieta e não ocupa muito espaço. Se não pode ficar, então vou procurar outro lugar. Desculpe o incômodo." Tônia se virou em direção ao portão. Ela estava blefando. Não tinha outra opção a não ser entrar naquela casa. Mas abandonar o animal que salvara sua vida na noite anterior ela não podia. "Espere", soou a voz do velho atrás dela. Tônia parou. "Orgulhosa, hein?" resmungou o Dr. Helvécio, aproximando-se. "Ex-professora." "Tudo bem, coloque a cadela na sala da caldeira. Lá é quente. Não a deixe no quintal até que esteja limpa e curada. Você vai para a cozinha ajudar a Glafira. Responde pela casa com sua vida. Se eu vi poeira ou roubo, você voa no mesmo dia. Entendeu?" "Entendi. Obrigada, doutor." Helvécio. 1 hora depois, Tônia já estava na cozinha espaçosa, revestida de pedra clara. A cozinheira idosa, Glafira, uma mulher agitada e silenciosa, entregou-lhe um avental branco e limpo. A casa dos Vasconcelos impressionava por seu tamanho e solidez. Escadas largas, piso de carvalho, tetos altos. "Leve o café da manhã para o Marcelo na biblioteca", ordenou Glafira, colocando em uma pesada bandeja de prata uma xícara de café preto, torradas e um prato com queijo. "Ele acorda cedo. Só não fique de conversa. Ele gosta de silêncio." Tônia pegou a bandeja. A prata gelava agradavelmente suas mãos. Ela atravessou um longo corredor, guiando-se pelo cheiro de papel velho, cera cara e café forte. Diante dela erguiam-se imponentes portas duplas de carvalho escuro. Tônia empurrou uma das folhas com o ombro e cruzou o limiar. A biblioteca dos Vasconcelos era uma sala enorme com janelas do chão ao teto, com vista para o jardim coberto de geada. Ao longo das paredes, estendiam-se estantes densamente preenchidas com livros. O ar ali era especial, denso, impregnado com o aroma de poeira de livro, bom tabaco e madeira. Perto da janela mais distante, de costas para a porta, havia uma cadeira de rodas. Tônia se aproximou sem fazer barulho. Na cadeira estava um homem.
Ele se debruçava sobre uma pequena mesa acoplada aos braços da cadeira e examinava atentamente alguns projetos, fazendo anotações a lápis. Tinha ombros largos e fortes, cobertos por um suéter escuro. Tônia parou ao lado de uma pequena mesa de centro. Com cuidado, ela pousou a bandeja. A xícara de porcelana tilintou suavemente contra o pires de prata. O homem largou o lápis e virou a cabeça lentamente. Tônia olhou para ele. Era Marcelo Vasconcelos. Tinha cerca de 34 anos, mas em seus cabelos escuros e espessos já se via claramente um grisalho precoce. Seu rosto estava muito magro, marcando linhas nítidas nas maçãs do rosto, mas seus traços permaneciam regulares, nobres. Mas o principal era seu olhar, penetrante, profundo e insuportavelmente cansado. Ele olhava para Tônia de baixo para cima, mas em sua postura não havia um pingo da humilhação comum a muitas pessoas que de repente se encontram em uma cadeira de rodas. Tônia se endireitou, não desviou o olhar como faziam os empregados. Olhava para ele, e dentro de seu peito, o peso do caderno de Zé Pinguinha pesava como uma pedra. Este é o homem, forte, inteligente, preso na jaula de seu próprio corpo imóvel pela traição daqueles em quem confiava. Marcelo também a estudava. Geralmente os novos funcionários desviavam o olhar, agitavam-se, demonstravam uma pena fingida ou nojo. Esta mulher olhava de forma diferente. Marcelo via seu rosto pálido, a trança severa, a blusa gasta, mas tudo isso ficava em segundo plano diante de seus olhos, cinzentos, insondáveis, nos quais se refletia uma dor antiga e superada. Era o olhar de um igual. Bom dia, Marcelo disse Tônia em voz baixa e firme. Seu café da manhã. Bom dia. A voz dele era inesperadamente profunda, aveludada, mas desprovida de qualquer emoção. Ele olhou para a bandeja. Você é a nova governanta? Sim. Antônia. Obrigado, Antônia. Deixe tudo aí. Um silêncio pairou entre eles. Não uma pausa constrangedora, mas um raro minuto de compreensão silenciosa e não dita. Duas solidões. Duas pessoas que sobreviveram ao colapso de suas vidas, por um segundo se reconheceram sem palavras. Tônia assentiu e já ia se virar para sair, quando o silêncio da casa foi quebrado pelo som agudo e agressivo de saltos no corredor. As portas da biblioteca se abriram com estrondo, batendo na parede. Uma mulher invadiu a sala. O contraste entre ela e o resto da casa era chocante. Uma loira alta e esguia com um penteado de salão impecável. Usava um caro hobby de seda que não escondia suas pernas longas, uma manicure vermelha perfeita, grandes brincos de ouro. Com ela, entrou na biblioteca um rastro denso e sufocante de um perfume francês forte, que se sobrepôs ao aroma sutil de livros e café. Era Eliane, a esposa de Marcelo, a mesma mulher da anotação no porão. Tônia sentiu os músculos de suas costas se contraírem involuntariamente. Ela olhava para a mandante do assassinato. Eliane parou no meio da sala. Seus olhos predatórios e bem desenhados se estreitaram quando notou Tônia. Uma careta de nojo distorceu seu rosto, bem cuidado. Mas o que é isso? Perguntou Eliane com desdém explícito, cruzando os braços. Quem é você? Tônia permaneceu em silêncio, mantendo uma calma absoluta no rosto. Ficou de pé, segurando a bandeja vazia. No corredor, ouviram-se passos pesados e na porta apareceu o Dr. Helvécio, apoiado na bengala. Eliane, que gritaria é essa de manhã? Perguntou o velho, insatisfeito. Eliane virou-se bruscamente para o sogro. Dr. Helvécio, o senhor enlouqueceu de vez? Sua voz se transformou em um guincho. Quem o senhor trouxe para dentro de casa? Ontem eu estava no salão de beleza na cidade e as meninas não paravam de falar sobre a criminosa local que saiu da prisão. E hoje eu a vejo na minha biblioteca. Ela apontou com um dedo de unhas feitas na direção de Tônia. Espero que ela saiba que a prataria da família está contada e que as câmeras nos corredores funcionam. Não vou viver sob o mesmo teto que uma ladra e assassina. Que ela vá embora imediatamente. Tônia empalideceu. Os dedos apertaram as bordas da bandeja de metal. Justificar-se para aquela mulher estava abaixo de sua dignidade. Uma tensão pesada pairou na biblioteca. De repente, ouviu-se um rangido seco e agudo. Marcelo, com um movimento brusco, virou sua cadeira de rodas. O movimento foi tão rápido e duro que Eliane recuou instintivamente. O rosto de Marcelo escureceu. Do cansaço anterior não restara vestígio. Agora, diante deles, estava um homem duro e autoritário, acostumado a comandar. Cale a boca, Eliane. Sua voz não era alta,
mas seu tom pesado e opressor deixou todos desconfortáveis. Eliane se calou, piscando surpresa. O que você disse? Indignou-se ela, mas com menos confiança. Eu disse para parar com a histeria no meu escritório. Marcelo cravou o olhar na esposa. Nesta casa não julgamos pelas fofocas do salão de beleza da cidade, mas pelos atos. Antônia é uma funcionária desta casa, contratada pelo meu pai. E enquanto ela cumprir suas obrigações honestamente, ninguém tem o direito de falar com ela nesse tom. Eliane abriu a boca para contestar, mas Marcelo não a deixou dizer uma palavra. Peça desculpas a Antônia, imediatamente. Doutor, Helvécio ficou em silêncio na porta, apoiado pesadamente na bengala, observando a cena com atenção. Tônia prendeu a respiração. Não esperava que aquele homem quebrado encontrasse forças para defender de forma tão dura uma mulher completamente estranha e sem direitos. O rosto de Eliane ficou manchado de vermelho de raiva. Seus lábios se contorceram. Pedir desculpas a uma empregada, ainda por cima ex-presidiária, era impensável para ela. Vão todos para o inferno, sibilou ela entre os dentes. Fiquem aí no seu mausoléu, cheirando a naftalina. Como eu me sinto sufocada neste pântano. Ela se virou bruscamente nos saltos, quase esbarrando no ombro de Dr. Helvécio, e saiu correndo da biblioteca. Um minuto depois, em algum lugar no fundo da casa, uma porta bateu com um estrondo ensurdecedor. Marcelo soltou o ar lentamente. A tensão deixou seus ombros, e ele pareceu novamente um homem cansado e doente. Esfregou a ponte do nariz com os dedos longos. Peço desculpas por esta cena, Antônia disse ele em voz baixa. Sem olhá-la, pode ir. Obrigada, Marcelo respondeu Tônia, também em voz baixa. Ela saiu da biblioteca, fechando a pesada porta de carvalho atrás de si. O coração batia compassado, mas um calor estranho se espalhava em seu peito. Nos últimos 1 ano e meio, ninguém jamais a defendera. Ninguém a tratara como uma pessoa que merecia respeito. Tônia desceu para o primeiro andar e se aproximou da alta janela no hall, com vista para o pátio principal da fazenda. Na rua, perto dos portões, estava parada uma cara caminhonete preta. Perto da porta do motorista, um homem fumava. Jaqueta esportiva, postura arrogante, movimentos preguiçosos. Era Arthur, o motorista particular de Eliane. A segunda pessoa da anotação de Zé Pinguinha. Da casa saiu correndo Eliane, já vestida com um casaco de pele. Ela dizia algo com raiva para Arthur enquanto caminhava. O motorista jogou a bituca do cigarro no chão limpo, sorriu de canto e abriu a porta do carro para ela. Nesse momento, de trás da sala da caldeira, apareceu Naída. A cadela, mancando da pata doente, parou a uns 10 metros do carro. O pelo em sua nuca se eriçou. Naída mostrou os dentes e soltou um rosnado baixo e ameaçador, dirigido diretamente a Arthur. O homem estremeceu, virou-se. Ao notar a vira-lata suja, ele fez uma careta de nojo. Some daqui, sua sarnenta, gritou ele, ameaçando com o pé, como se fosse atirar uma pedra. A cadela não recuou um passo. Continuou a rosnar baixo, sentindo a maldade do homem. Arthur, não querendo sujar suas botas caras, cuspiu no chão e entrou no carro. A caminhonete saiu suavemente pelos portões. Tony o seguiu com o olhar. Colocou a mão no peito, onde, sob o tecido da blusa, estava o pacote escondido. Agora, ela sabia com certeza que estava no lugar certo. Não permitiria que aquelas pessoas levassem seu plano terrível até o fim. O inverno naquele ano foi rigoroso. O frio intenso tomou conta de Serra Verde ainda em novembro, cobrindo a cidade com uma neve espessa e rangente, e em janeiro os montes de neve já estavam na altura das cercas. Mas dentro da fazenda dos Vasconcelos, com a chegada de Tônia, tudo mudou. A enorme casa, que por muito tempo parecera fria e desabitada, começou a descongelar gradualmente. Tônia trabalhava do amanhecer até tarde da noite. Suas mãos não conheciam descanso. Logo, o cheiro de poeira e do perfume caro de Eliane deixou de pairar nos corredores, dando lugar aos aromas de pão fresco, baunilha e roupa de cama limpa, seca ao ar livre. Tônia engomava as toalhas de mesa até que estalassem. Dava polimento ao piso de carvalho, com cera até brilhar, e garantia que as lareiras sempre tivessem lenha de bétula seca. Doutor Helvécio, que a princípio observava a nova governanta com desconfiança, logo parou de fazer observações. Ele via que Tônia não ficava um minuto ociosa, não puxava a conversa e fazia seu trabalho com esmero. Até Naida, limpa e bem alimentada, não assustava mais o velho. A cadela vivia na sala da caldeira, vigiava diligentemente o quintal dos fundos e recebia Tônia à noite com um ganido baixo e grato.
Apenas Eliane não conseguia se conformar com a presença de Tônia. A nora paulistana se irritava só de ver a mulher calma e silenciosa em roupas discretas. Ela implicava com ninharias, exigia que o trabalho fosse refeito, jogava roupas sujas no chão de propósito. Tônia limpava tudo, sem dizer uma palavra. A experiência na prisão a ensinara a não reagir a provocações. O clímax veio no final de janeiro. Pela manhã, Tônia estava organizando a roupa de cama limpa na lavanderia quando do hall principal veio a voz estridente e aguda de Eliane. Doutor Elvésio, vem aqui imediatamente. Tônia largou a pilha de toalhas e foi para o hall. No meio da sala estava Eliane. Seu rosto estava manchado de vermelho, os lábios firmemente cerrados. Em suas mãos estendidas, ela segurava um vestido de seda natural verde esmeralda. Bem no peito do vestido caro havia um enorme buraco queimado, com bordas marrons. Dr. Helvécio desceu a escada, apoiando-se pesadamente na bengala. O que aconteceu, Eliane? Por que esses gritos pela casa toda? O que aconteceu? Eliane sacudiu o vestido no ar. Foi a sua governanta elogiada. Essa criminosa. Ela estragou meu melhor vestido. Custa mais do que ela ganhará em 10 anos. Eu avisei que não se podia deixar uma mulher da prisão entrar em casa. Ela fez de propósito por inveja. Tônia parou na beira do tapete. Olhava para a peça estragada e entendia que era uma mentira. Ela nunca tocara nas roupas de seda de Eliane. A própria patroa a proibira de fazer isso no primeiro dia. Antônia, o velho franziu as sobrancelhas, transferindo seu olhar pesado para Tônia. Isso é verdade? Tônia se endireitou. Tudo dentro dela se contraiu com um sentimento familiar de desamparo. Sabia como era fácil as pessoas acreditarem na culpa de alguém que já carrega um estigma. Eu não passei este vestido, doutor. Helvécio respondeu ela com firmeza. Eu nem entrei no closet da dona Eliane. Ela ainda por cima mente, guinchou Eliane, jogando o vestido no chão aos pés de Tônia. Exijo que ela arrume suas coisas e suma da minha casa imediatamente. Se o senhor não a expulsar hoje mesmo, eu chamo a polícia. Que eles investiguem o dano à propriedade. Com o histórico dela, ela volta rapidinho para a cadeia. Ao ouvir a palavra polícia, Tônia sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O delegado Queiroz estava apenas esperando por isso, qualquer pretexto, e ela estaria de volta à cela. Ela baixou os olhos para o tecido esmeralda. Justificar-se era inútil. Quem acreditaria nela contra a palavra da esposa do patrão? Então teria que ir embora. De volta para o casebre gelado, de volta para a incerteza, ela respirou fundo, prestes a dizer que arrumaria suas coisas. Mas do corredor veio o som familiar e compassado das rodas. Marcelo entrou no hall. Ele parou a cadeira de rodas ao lado do vestido jogado. Por alguns segundos, ele examinou silenciosamente o tecido queimado. Depois levantou o olhar para a esposa. Por que você está armando esse circo, Eliane? Sua voz soava baixa, mas havia nela uma rigidez tão cansada que Eliane recuou instintivamente. Que circo, Marcelo? Sua empregada destruiu uma peça minha. Marcelo se inclinou, pegou o vestido pela borda e o levantou. Olhe para a marca da queimadura, disse ele, dirigindo-se ao pai, ignorando a esposa. Vê o formato? Um pequeno triângulo com uma ponta afiada, queimado de forma irregular, as bordas queimadas até o fim. Dr. Elvésio estreitou os olhos, examinando o tecido. Vejo. E daí Marcelo jogou o vestido no sofá que a Antônia passa as roupas na lavanderia com um enorme gerador de vapor industrial. A base dele é larga e retangular e ele não é capaz de queimar seda até essa negritude. Ele apenas joga vapor quente no tecido. Mas uma marca pequena e triangular como essa é deixada por um mini ferro de viagem. Aquele mesmo, Eliane, que você trouxe de São Paulo e guarda no seu quarto. Um silêncio pesado caiu no hall. Ouvia-se apenas o tic-tac compassado do grande relógio de chão no canto. O rosto de Eliane, de vermelho, tornou-se mortalmente pálido. Ela abriu a boca, mas não encontrou palavras. O plano fora descoberto de forma rápida e humilhante. Se você quer estragar suas próprias coisas para expulsar de casa a pessoa que finalmente trouxe ordem a este lugar, o problema é seu, continuou Marcelo. Ele olhava para a esposa de forma pesada, sem desviar o olhar. Mas se você tentar mais uma vez acusar Antônia sem fundamento e ameaçar, lá com a polícia, eu mesmo chamarei o delegado e faremos uma perícia. E de quebra discutiremos com ele seus outros interesses. Eliane se virou bruscamente. Os saltos bateram com raiva no piso. Ela subiu a escada correndo, sem olhar para trás, e bateu a porta de seu quarto com força.
Dr. Helvécio balançou a cabeça, apoiando-se na bengala. Vá trabalhar, Tônia disse o velho em voz baixa, e foi lentamente em direção à sala de jantar. Tônia ficou parada no meio do hall. Olhou para Marcelo. Ele ainda estava na cadeira de rodas, olhando para a escada vazia. Tônia sentiu um nó quente e espinhoso subir a sua garganta. Pela primeira vez em 2 longos e terríveis anos, alguém a defendera. Alguém não apenas acreditou nela, mas analisou a situação e a protegeu da injustiça. Obrigada, Marcelo. Sua voz traiu-a, tremendo. Ele virou a cabeça para ela, viu como seus grandes olhos cinzentos estavam cheios de lágrimas que ela se esforçava para conter. Mas em seus lábios havia um sorriso fraco e tímido. De nada, Antônia. Ninguém tem o direito de humilhar uma pessoa nesta casa. Volte ao seu trabalho. A partir daquele dia, uma confiança silenciosa e tácita se estabeleceu entre eles. As noites de inverno na fazenda eram longas. Dr. Helvécio se recolhia cedo e Eliane frequentemente desaparecia na cidade ou se trancava no quarto com o telefone. Tônia trazia para Marcelo na biblioteca um café quente, forte e sem açúcar, como ele gostava. Geralmente, ela colocava a xícara na mesa e saía. Mas uma noite, quando uma nevasca de fevereiro uivava lá fora, Marcelo pediu que ela ficasse. Sente-se, Tônia. Fale comigo. O silêncio às vezes se torna muito barulhento. Ela se sentou na beirada de uma poltrona de couro perto da lareira. O fogo lançava reflexos quentes e trêmulos em seus rostos. Nas mãos de Tônia havia um pequeno livro, uma coletânea de poemas que ela estava limpando. Você gosta de ler? Perguntou Marcelo, acenando para o livro. Sim. Eu era professora de literatura antes de tudo isso. Tônia passou o dedo pela capa. Os poemas ajudam a manter a sanidade quando tudo ao redor fica muito escuro. Quer que eu leia? Marcelo assentiu. Tônia abriu o livro ao acaso. Sua voz, profunda e calma, ressoou na penumbra da biblioteca, entrelaçando-se com o estalar da lenha de bétula. Ela lia de forma simples, sem drama teatral, mas por isso as palavras penetravam mais fundo. Quando terminou, Marcelo ficou em silêncio por um longo tempo, olhando para o fogo. Sabe, eu nunca quis ser empresário, disse ele de repente, como se continuasse uma longa discussão interna. Meu avô era marceneiro. Desde criança, lembro do cheiro de serragem fresca, óleo de linhaça e verniz. Eu sabia restaurar móveis, pegava uma cadeira velha e destruída, removia as camadas de sujeira e devolvia a vida à madeira. Sonhava em abrir minha própria oficina. Ele olhou para suas mãos fortes, que agora repousavam inertes nos braços da cadeira. Mas então apareceu a Eliane, São Paulo, as exigências, o status. Meu pai precisava que eu desenvolvesse a serraria, a transformasse em uma grande produção. Eu corria atrás de contratos, de dinheiro, tentando corresponder às expectativas dos outros. E então, aquela curva, a chuva, a estrada escorregadia e pronto. Acabei aqui, preso a uma cadeira, com uma esposa que me olha como um fardo e com dinheiro que não pode me devolver as pernas. Em sua voz não havia autopiedade. Havia apenas a constatação seca e amarga de um fato. Tônia o ouvia sem interromper. Ela entendia essa dor de se perder. Lentamente, ela enfiou a mão no bolso do avental e tirou a aliança de casamento lisa. Colocou-a na palma da mão aberta para que Marcelo pudesse ver. O metal brilhou fracamente à luz da lareira. Esta é a aliança do meu marido, João disse ela em voz baixa. Ele era um simples tratorista, não sabia falar bonito, sempre cheirava a diesel e a feno. Mas ele era bom. Há 2 anos houve um incêndio na fazenda dos Guedes. João correu para tirar as máquinas, para que os tanques não explodissem, e o Danilo Guedes, bêbado, trancou os portões da garagem por fora para que ninguém soubesse que ele estava fumando lá e jogou a bituca. João não conseguiu sair. Tônia engoliu em seco. Falar sobre isso ainda era fisicamente doloroso. O Danilo foi inocentado. Disseram que foi um acidente. E meio ano depois, esse mesmo Danilo veio à minha casa. O resto você sabe. Perdi o João, depois perdi minha mãe, a casa e a liberdade. Marcelo olhou para a pequena aliança em sua palma. Na sala havia um silêncio denso, quebrado apenas pelo zumbido das chamas. Às vezes parece que minha cadeira de rodas é o fim de tudo, disse Marcelo, olhando-a diretamente nos olhos, que a vida acabou. Mas eu olho para você, Tônia. Você perdeu o marido, a liberdade, foi pisoteada, misturada com a lama. Você suporta os caprichos da minha esposa todos os dias, mas não se tornou amarga com o mundo inteiro. Você não tem veneno. Você tem tanta luz que daria para iluminar esta casa enorme. Como você faz isso?
Tônia apertou a aliança no punho e a guardou de volta no bolso. A raiva queima por dentro? Marcelo respondeu ela simplesmente. Se eu me permitir odiá-los todos, me tornarei como eles. E nós ainda temos que viver, apesar de todas as desgraças. Você ainda vai voltar para sua madeira, vai ver. Ela se esticou para a mesinha para pegar a xícara de café vazia. No mesmo instante, Marcelo estendeu a mão para mover o pires. Seus dedos se tocaram acidentalmente. O toque foi breve, mas ambos estremeceram. Naquele contato fugaz de uma mão feminina quente e dedos masculinos frios, havia mais intimidade do que em longas conversas. Por um momento, surgiu entre eles um sentimento cálido e não dito. Tônia retirou a mão rapidamente, sentindo o rosto corar. Marcelo não desviou o olhar. Em seus olhos cansados apareceu algo novo, vivo, há muito esquecido. Boa noite, Marcelo. Tônia pegou a xícara e saiu rapidamente da biblioteca, sentindo o coração bater forte. A primavera chegou à Serra Verde tarde, mas com força. No início de março, o sol começou a aquecer de verdade. A neve nos telhados da fazenda derreteu e do lado de fora das janelas ouvia-se o som alto e constante do gotejamento. Tônia estava fazendo uma limpeza geral no segundo andar, na ala mais distante da casa. Dr. Helvécio havia saído para a serraria e Marcelo trabalhava em seu escritório no andar de baixo. A casa estava silenciosa. Tônia mergulhou o pano no balde com água, torcendo o tecido pesado. Ela estava perto do quarto de hóspedes quando ouviu vozes abafadas. A porta do quarto não estava totalmente fechada, restava uma fresta estreita. Ela pretendia passar reto para não atrapalhar, mas o sussurro agudo e contido de Eliane a fez parar. A água do pano pingava lentamente no balde. Você não entende, Arthur, eles estão me cobrando. A voz de Eliane tremia com um pânico mal disfarçado. Ela andava de um lado para o outro no quarto. Aqueles caras em São Paulo não vão esperar. É uma dívida de jogo de 3 milhões. Eles me ligaram ontem. Disseram que se eu não devolver o dinheiro até o final do mês, vão me deixar aleijada. Calma. A voz de Arthur soava fria e pragmática. Tônia quase sentiu fisicamente sua entonação desdenhosa. Para de histeria, está tudo sob controle. Sob que controle? Sibilou Eliane. Se eu pedir o divórcio agora, vou para a rua. Você conhece as condições do nosso contrato pré-nupcial. Se a iniciativa for minha, não recebo nada, além das minhas roupas. O Marcelo não me dará um centavo. Mas se ele não estiver mais aqui, eu me tornarei uma viúva muito rica. A fazenda, a serraria, as contas, tudo passará para mim. Tônia parou de respirar. A mão que segurava o pano molhado ficou dormente. A terrível suspeita se confirmou. Eu disse que está tudo pronto, cortou Arthur, com dureza. Ouviu-se o som de uma bolsa sendo aberta. Aqui eu consegui o que precisávamos. O que é isso? Perguntou Eliane, com dúvida. Digoxina, em gotas. Um medicamento cardíaco fortíssimo para o organismo dele, enfraquecido após o acidente e as anestesias, é uma parada cardíaca certa. Nenhum médico aqui suspeitará de assassinato. Vão atribuir a um trombo ou a uma insuficiência cardíaca aguda? Como você vai fazer isso? Eliane baixou a voz a um sussurro quase inaudível. Mas no corredor vazio, Tônia distinguia cada palavra. Na próxima quinta-feira, eu mesmo vou preparar o café da manhã dele. A Glafira, a cozinheira, vai à feira nesse dia. E a sua nova governanta, nós a mandaremos ao porão buscar batatas. A gente tranca ela lá por meia hora. Eu pingo o remédio na xícara. O efeito não é imediato, leva uns 40 minutos. Você nem deve estar na casa. Você vai para a capital na quarta noite, supostamente para visitar uma amiga. Terá um álibi de ferro e eu simplesmente o encontrarei no escritório. Você tem certeza de que vai funcionar? Na voz de Eliane soou uma esperança gananciosa. Funciona perfeitamente. O principal é não entrar em pânico e agir com naturalidade. Na quinta-feira você estará livre e rica. Tônia, sem fazer barulho, colocou o pano no balde. Passo a passo, tentando não fazer o assoalho ranger, ela recuou pelo corredor até desaparecer na curva. Desceu correndo a escada de serviço até o primeiro andar e se trancou em seu pequeno quarto ao lado da cozinha. Estava tremendo incontrolavelmente. Os dentes batiam tanto que ela mordeu o lábio até sangrar. A palavra assassinato deixou de ser apenas uma linha de um romance policial. Estava soando bem ali, contando os dias até a próxima quinta-feira. Tônia foi até a cama, ajoelhou-se e tirou de debaixo do colchão o pacote costurado.
Desdobrou o tecido. A Lutza... Apareceu o caderno sujo de Zé Pinguinha. A prova de que eles já haviam feito isso uma vez. O que fazer? Na sua cabeça, fragmentos de pensamento se agitavam. Ir à polícia, ligar para o delegado local. Tônia imaginou o rosto inchado e zombeteiro de Queiroz. Ele era compadre dos Guedes. Ele a odiava. Se ela, uma ex-presidiária, fosse até ele e acusasse a rica e respeitada esposa de Vasconcelos de planejar um assassinato, Queiroz nem a ouviria. Ele arrancaria o caderno dela, o queimaria e prenderia Tônia por calúnia. As conexões decidiam tudo. A lei em Serra Verde funcionava apenas para quem tinha dinheiro. Contar ao Dr. Helvécio, o velho era impulsivo. Poderia armar um escândalo e expulsar Eliane, mas eles não teriam provas. Arthur simplesmente jogaria o frasco fora. Eliane negaria tudo, e eles encontrariam outra maneira de matar Marcelo. Mais tarde, quando todos se acalmassem, Tônia ficou sentada no chão, segurando o caderno com as duas mãos. O tremor gradualmente desapareceu, dando lugar a uma clareza fria e cristalina. Ninguém ajudaria, ninguém acreditaria nela. Lembrou-se de como Marcelo olhara na noite perto da lareira, como ele a defendera da humilhação. Ele fora a primeira pessoa que vira nela uma mulher, não um estigma. A vida de Marcelo dependia agora apenas dela, de sua determinação. Ela não podia permitir que o mal vencesse pela segunda vez. Tônia se levantou. Seu rosto estava pálido, mas em seus olhos cinzentos havia uma determinação inflexível. Ela teria que encontrar uma maneira de detê-lo sozinha. Batidas fortes e frequentes de ferro contra ferro acordaram Tônia no meio da noite. O som vinha do lado da cidade. Alguém batia freneticamente em um velho trilho de trem pendurado perto da prefeitura. Em Serra Verde, esse som significava apenas uma coisa: desastre. Tônia jogou a jaqueta por cima da camisola, enfiou os pés descalços nas botas e correu para a varanda. O céu sobre o extremo da cidade brilhava com uma luz vermelha e densa. As estrelas haviam desaparecido atrás de uma espessa cortina de fumaça preta. Estava pegando fogo e era grande. O vento trazia em direção à fazenda o cheiro acre de plástico queimado, madeira e telhas incandescentes. Tônia não hesitou por um segundo. Correu pela estrada congelada, escorregando e tropeçando nos sulcos profundos. A respiração queimava sua garganta. O ar gelado arranhava seus pulmões, mas ela não diminuía o passo. A enorme casa de 2 andares dos Guedes, os fazendeiros, estava em chamas. A mesma casa onde morava Danilo, a mesma casa cujos donos haviam destruído sua vida, tirado sua mãe e a deixado sem nada. Uma multidão de moradores já se aglomerava ao redor do alto muro de tijolos. O caminhão dos bombeiros da cidade vizinha ainda não havia chegado. Levaria pelo menos 40 minutos para chegar pela estrada de inverno esburacada. As chamas rugiam, saindo das janelas do 2º andar em longas línguas alaranjadas. O calor era tão intenso que a neve ao redor da casa se transformara em uma lama suja e pegajosa. Baldes, peguem baldes, façam uma corrente até o poço, gritava um dos homens, esgoelando-se. As pessoas corriam desorientadas. Muitas simplesmente paravam e olhavam para o fogo, com medo de se aproximar. Tônia abriu caminho pela multidão. Pegou um balde de metal vazio das mãos de uma vizinha atônita e correu para o poço. Formem uma fila! Gritou ela para as mulheres que estavam mais afastadas. O que estão esperando? Passem os baldes! Sua voz firme e ríspida fez as pessoas agirem. Elas começaram a formar uma corrente humana. Tônia assumiu o posto mais difícil, mais próximo da varanda em chamas. Os homens giravam a manivela do poço. A água espirrava pelas bordas dos baldes. As mulheres passavam os pesados baldes de mão em mão. Tônia pegava a água gelada e corria para casa, jogando-a nas paredes fumegantes do 1º andar, tentando apagar as chamas perto da entrada. A água enchia suas botas. Respingos gelados se misturavam com o suor em seu rosto. O calor do fogo queimava sua pele. Seus cabelos estalavam com alta temperatura, mas ela voltava repetidamente para buscar um novo balde. Ela não se lembrava do mal naqueles minutos. Diante da terrível força da natureza, as mágoas desapareceram. O passado desapareceu. Podia haver pessoas lá dentro. Agora, apenas a vida humana importava. O som de pneus cantando cortou o rugido do incêndio. Uma caminhonete preta dos Vasconcelos parou perto da multidão. A porta se abriu e Arthur, praguejando, tirou uma cadeira de rodas do porta-malas. Em seguida, Marcelo desceu, apoiado em seus braços. Ele girou as rodas com força, indo direto para a multidão. Marcelo parou a cadeira de rodas a 10 metros da corrente humana. Seu rosto era iluminado por clarões vermelhos.
Ele olhava diretamente para Tônia. Ela corria com mais um balde, o rosto preto de fuligem, a jaqueta encharcada. Nas mãos, bolhas vermelhas inchadas de faíscas e da água gelada. Ela tropeçou, quase caiu na lama, mas manteve o equilíbrio e jogou a água nas tábuas em chamas. Marcelo a observava sem piscar. Em seus olhos lia-se um choque profundo, quase doloroso. A mulher que os Guedes haviam esmagado e mandado para a prisão agora se esforçava, esfolava as mãos, salvando a propriedade deles. Nela não havia um pingo de satisfação maligna, apenas humanidade pura e incondicional. Joguem água no lado esquerdo, comandou Marcelo aos homens, apontando para uma construção anexa. Pode ter botijões de gás lá? Quebrem a cerca, abram caminho. Seu tom duro e confiante fez os homens desorientados agirem mais rápido. Os bombeiros chegaram apenas 1 hora depois, quando o telhado da casa já havia desabado com um estrondo, levantando uma coluna de faíscas até o céu. Não havia mais nada a salvar. Os bombeiros apenas cobriram as ruínas fumegantes com espuma, para que o fogo não se espalhasse para as propriedades vizinhas. No início da manhã, quando o céu sobre Serra Verde se tornou turvo e cinzento, a multidão começou a se dispersar. As pessoas se reuniam em pequenos grupos perto do poço, respirando com dificuldade e limpando os rostos pretos de fuligem. Tônia sentou-se na borda de madeira do poço. Seus joelhos tremiam. Os músculos das costas e dos braços doíam com um esforço excessivo. Ela mergulhou as mãos queimadas na água gelada, tentando acalmar a dor pulsante. Descansaram, então ouviu-se ao lado uma voz baixa e trêmula. Tônia levantou a cabeça. Ao seu lado estava Dona Neide, enrolada em um chale de lã. A velha se benzia continuamente, olhando para as ruínas negras e fumegantes. Quem descansou? Perguntou Tônia com a voz rouca. A garganta estava seca por causa da fumaça. Os dois ficaram lá, Tônia. O Danilo e o compadre dele, o delegado Queiroz. Dona Neide balançou a cabeça. Os bombeiros disseram agora mesmo. Encontraram eles no primeiro andar. Imediatamente, as vizinhas se aglomeraram ao redor. Zenaide, a vendedora, também suja de fuligem, limpou o nariz com a manga suja. Como assim? Exclamou Zenaide. Eram homens fortes, por que não saíram? Podiam ter quebrado uma janela. Estavam bêbados de cair, respondeu Dona Neide, baixando a voz para um sussurro conspiratório. O Guedes pai tinha ido para a cidade e o Danilo e o Queiroz estavam comemorando algum negócio. Beberam demais. Os vizinhos ouviram eles gritando um com o outro. Devem ter brigado. Derrubaram a lamparina de querosene da mesa e lá tinha álcool por todo lado. A fumaça ficou densa e eles sufocaram. E nem chegaram até a porta? Duvidou uma das mulheres. Chegaram! Dona Neide olhou para Tônia com um olhar estranho e demorado. O bombeiro disse que o Queiroz estava caído bem na porta de entrada. Ele estava se arrastando, mas não conseguiu abrir a porta. Por quê? Estava trancada, emperrou, disse a velha com firmeza. O Queiroz tinha acabado de instalar uma porta nova para o Danilo, trouxe da cidade, de ferro, sofisticada, super segura, tipo cofre, comprou com dinheiro da propina, que ganhou em cima da desgraça dos outros. Com o calor, o metal entortou, a fechadura travou de vez. Ele mesmo se trancou na jaula. Com o próprio dinheiro sujo, cavou a própria cova. Um silêncio pesado e denso caiu sobre o poço. As mulheres se entreolharam. Cada uma entendia o significado do que foi dito. Zenaide virou-se para Tônia. A vendedora olhou por um longo tempo para suas mãos queimadas, para a fuligem impregnada na pele pálida. O olhar de Zenaide mudou. Nele não havia mais desprezo. Restava apenas um medo supersticioso e um respeito tardio. Deus tarda, mas não falha, disse Zenaide em voz baixa, mas clara. Ela olhou para as vizinhas. Quantas lágrimas essa viúva derramou por causa deles? Quantas vidas eles destruíram? O bumerangue voltou. A cada um segundo suas obras. Tônia estava sentada, imóvel. A água pingava de seus dedos. Ela não sentia satisfação. Não havia alegria pelo fato de 2 pessoas terem morrido queimadas. Mas por dentro, onde por 1 ano e meio viveram um medo paralisante do poder de Queiroz, de repente ficou vazio e limpo. Eles pagaram por seus atos. As pessoas que pareciam todo-poderosas se destruíram por sua própria ganância e por uma porta de ferro. A justiça, na qual Tônia quase deixara de acreditar, restaurou o equilíbrio sem sua intervenção. Junto com essa percepção, veio um pensamento claro e agudo. Queiroz não existia mais. Ninguém mais viria à sua casa com um mandado de busca. Ninguém a acusaria de calúnia. Ninguém a trancaria em uma cela por um processo forjado. Ela estava livre.
Tônia se levantou, enxugou as mãos molhadas na jaqueta. Preciso ir, disse ela brevemente a Dona Neide e começou a caminhar para longe do poço, em direção à fazenda dos Vasconcelos. O ar gelado da manhã parecia agora surpreendentemente fresco. Ele soprava o cheiro de queimado de seus pulmões. O passo de Tônia se tornava cada vez mais firme. Ela tinha algo a fazer. O medo desapareceu, deixando espaço apenas para a ação. A fazenda a recebeu em silêncio. Arthur dormia em seu quarto, sobre a garagem. Eliane ainda não saíra de seu quarto. Tônia foi para seu pequeno quarto ao lado da lavanderia. Não se trocou, apenas lavou o rosto rapidamente com água fria na pia, removendo a camada superficial de fuligem, e secou as mãos queimadas com uma toalha limpa. Em seguida, foi até a cama, tirou de debaixo do colchão um pacote costurado, rasgou o tecido grosso com uma tesourinha e pegou o caderno encardido. Ela segurou o caderno na mão e foi decididamente em direção ao escritório de Marcelo. A porta estava entreaberta. Marcelo estava sentado na cadeira de rodas perto da grande janela, olhando para o amanhecer cinzento de inverno. Ele também não dormira e não se trocara depois do incêndio. Sua jaqueta cheirava fracamente a fumaça. Tônia cruzou o limiar. Marcelo. Ele se virou. Ao vê-la com roupas sujas e molhadas, com as mãos vermelhas de queimaduras e um olhar decidido, ele franziu levemente a testa, inclinando-se para a frente. Antônia, você está ferida. Precisa passar uma pomada nas mãos. Isso pode esperar. Tônia se aproximou de sua imponente mesa de carvalho. Ela colocou o velho caderno na superfície polida da madeira. O caderno parecia deslocado ali, como um pedaço de lama na neve limpa. Leia isto. A voz de Tônia soava firme, mas nela havia uma força tensa como uma corda. Marcelo transferiu o olhar do rosto dela para o caderno. O que é isso? A confissão de um homem que morava na beira da mata. O Zé Pinguinha. Eu a encontrei no porão do meu casebre no dia em que vim pedir emprego. Leia, por favor. Marcelo estendeu a mão lentamente. Abriu a primeira página. Tônia ficou imóvel, observando. Via seus olhos percorrerem as linhas tortas, via como seus ombros largos se tensionavam, como o sangue lentamente drenava de seu pescoço para o rosto, deixando a pele mortalmente pálida. Os músculos de sua mandíbula se contraíam. Os dedos que seguravam o caderno se apertavam com tanta força que o papel estalou lamentavelmente. Ele terminou de ler. Por alguns longos e pesados segundos, o escritório ficou em silêncio absoluto. Então, Marcelo fechou o caderno. Ele não gritou, não bateu com o punho na mesa. Sua reação foi mais assustadora do que qualquer histeria. O rosto tornou-se duro como pedra e em seus olhos apareceu o brilho frio e calculista de um homem que de repente percebeu que vivera por anos em um campo minado. Meu acidente. Sua voz era baixa, monótona, sem entonação. Os tubos de freio... Seu acidente não foi por acaso, Marcelo. Tônia deu um passo em direção à mesa. Olhava diretamente para aqueles olhos escurecidos pela dor. Mas isso não é tudo. Ontem à tarde eu estava limpando o chão no corredor dos hóspedes. A dona Eliane e o Arthur não fecharam a porta. Marcelo levantou seu olhar pesado para ela. Eles planejam terminar o que começaram. Tônia disse isso claramente, para que cada palavra atingisse o alvo. A Eliane tem uma dívida de 3 milhões em São Paulo. Os credores a estão ameaçando. No divórcio, ela não recebe nada. Amanhã, quinta-feira, a Glafira vai à feira. Eles planejam me trancar no porão. O Arthur vai preparar seu café da manhã. Ele tem um remédio, digoxina, gotas que causarão uma parada cardíaca. A Eliane vai para São Paulo hoje à noite para garantir um álibi. Marcelo olhava para Tônia. Ele ouvia os fatos que reduziam a pó os restos de sua vida anterior. Mas ele olhava apenas para a mulher à sua frente, para seu rosto cansado, para suas mãos queimadas. Você sabia sobre o acidente, o tempo todo, disse ele lentamente. Você veio para esta casa para encontrar uma confirmação. Por que não foi embora quando ouviu o plano deles? Por que não foi à polícia? A polícia? Para quem? Para o Queiroz? Tônia riu amargamente. Ele teria destruído o caderno para encobrir seu próprio crime no meu caso. E você não saberia de nada e eu voltaria para a prisão. Ela se calou, reunindo seus pensamentos. E não fui embora porque não podia deixá-lo sozinho nesta casa. Marcelo estendeu a mão sobre a mesa. Seus dedos grandes e fortes cobriram a mão dela, que repousava na mesa. A pele de sua mão era quente, firme.
Ele não deu atenção à fuligem e às bolhas. Seu gesto estava cheio de uma gratidão profunda e sincera. Eu acredito em você, Tônia. Ele a chamou assim, simplesmente, pela primeira vez. Em sua voz soava uma convicção absoluta, sem um pingo de dúvida. Em cada palavra sua, Tônia sentiu a tensão que a segurara nos últimos dias se dissipar. Ela soltou o ar e seus ombros relaxaram. Alguém acreditara nela. Ela não precisava mais carregar aquele fardo sozinha. O que vamos fazer? Perguntou ela. Marcelo retirou a mão. Em seus olhos, a determinação firme e inflexível reapareceu. Vamos deixá-los acreditar que o plano deles é perfeito, respondeu ele friamente. E vamos pegar esses desgraçados em flagrante. Ele se aproximou com a cadeira de rodas de um cofre maciço, embutido na parede. O Queiroz não existe mais, mas não precisamos da polícia local. Eu tenho um velho amigo do Exército em Belo Horizonte, um investigador da Polícia Civil, um homem que não aceita suborno. Vou ligar para ele agora mesmo por uma linha segura. Marcelo virou-se para Tônia. Vá para o seu quarto, cuide das suas mãos e haja com total naturalidade. Eles não devem suspeitar de nada. Amanhã de manhã, esta casa deixará de ser um refúgio para eles. Ela se tornará a jaula deles. A rua estava muito escura. Na fazenda dos Vasconcelos, quase todas as luzes estavam apagadas. Apenas na biblioteca do primeiro andar, uma lâmpada de mesa com cúpula verde brilhava fracamente. Por volta das 3 da manhã, um sedã escuro e discreto se aproximou dos portões dos fundos, vindo da floresta, com os faróis apagados. Marcelo, que havia desativado previamente as câmeras de segurança naquela área, abriu ele mesmo o portão lateral com um controle remoto. 2 homens à paisana entraram silenciosamente no pátio. O investigador Vitor, um velho companheiro de exército de Marcelo, era um homem alto e de ombros largos, com um rosto cansado e amassado, mas com um olhar muito penetrante e pesado. Ele apertou a mão de Marcelo com firmeza, acenou brevemente para Tônia, que estava na sombra do corredor, e entrou na biblioteca. O parceiro de Vitor, um jovem forte, ficou de guarda na porta dos fundos. Então, digoxina. Vitor sentou-se na poltrona em frente a Marcelo, examinando atentamente o caderno de Zé Pinguinha que lhe fora entregue. Trabalho limpo. Se a dose for calculada corretamente, à noite seu coração simplesmente pararia. O médico local nem pediria uma autópsia, considerando suas lesões anteriores. Eles têm certeza da impunidade, respondeu Marcelo com firmeza. A Eliane acha que todos ao redor são idiotas. Não vamos instalar câmeras, disse o investigador, esfregando o queixo. O Arthur pode notar a lente ou os fios. Ele é um cara esperto. Faremos a moda antiga. Uma tocaia. Eu vou esperar aqui, na sala ao lado, atrás da cortina. Vamos pegar Lu em flagrante, no momento em que ele entregar a xícara. Sua tarefa, Marcelo, é pegar o café, mas não beber. Ganhe tempo. Vitor olhou para Tônia. E você, Antônia, não deve aparecer na frente dele de jeito nenhum. Se ele planejava trancar lá no porão, finja que foi para lá. Esconda-se na despensa ao lado da cozinha. Assim que ele pingar o remédio, fique quieta. Eu e meu parceiro faremos tudo sozinhos. Não tenho direito de arriscar civis. Tônia assentiu em silêncio. O plano era simples, mas isso só tornava a espera pela manhã mais angustiante. A manhã começou com uma agitação proposital e ostensiva. Eliane desceu para o café da manhã em impecável conjunto de cachemira. Em voz alta, para que todos os empregados ouvissem, ela dava ordem sobre suas coisas. Vou para um spa-hotel na cidade por 3 dias, anunciou ela a Dr. Helvécio, servindo-se de suco. Meus nervos estão à flor da pele depois do incêndio de ontem na cidade. Preciso de paz e de uma boa massagem. Ela se aproximou de Marcelo, inclinou-se cenicamente e deixou um leve traço de batom vermelho em sua bochecha. Dela emanava um cheiro forte de perfume doce e pesado. Não sinta minha falta, querido. Cuide do seu coração. Marcelo nem se mexeu. Limpou a bochecha com calma com um guardanapo de papel. Descanse, Eliane. Não se preocupe com nada. 10 minutos depois, do lado de fora dos portões, ouviu-se o som dos pneus de seu carro. Arthur levou a patroa, mas logo seu carro voltou ao pátio. Ele tinha que terminar o que começou. O relógio no hall bateu 10 horas, a hora do café da manhã de Marcelo. Tônia, como combinado, desceu a escada em direção ao porão,
batendo a porta com força, mas imediatamente entrou na despensa escura e fresca, adjacente à cozinha. Deixou uma fresta estreita, através da qual via perfeitamente o fogão e a bancada. O ar da despensa cheirava a maçãs secas e sacos de farinha. Arthur entrou na cozinha. Com um ar de dono, afastou a cozinheira Glafira do fogão. Vá descansar, Glafira. Eu mesmo faço o café do patrão. A dona Eliane pediu para garantir que seja bem forte. Glafira, não acostumada a discutir, enxugou as mãos no avental e saiu da cozinha. Arthur ficou sozinho. Tônia prendeu a respiração. Via o perfil do motorista. Arthur pegou um bule de cobre do armário, colocou o café moído na hora, adicionou água e colocou em fogo baixo. Seus movimentos eram calculados, sem pressa. Ele assobiava uma melodia cativante. O café começou a subir em uma espuma densa e aromática. Arthur tirou o bule do fogo, despejou a bebida escura em uma xícara de porcelana fina. Em seguida, olhou para a porta. Certificando-se de que não havia ninguém no corredor, ele rapidamente enfiou a mão no bolso interno da jaqueta esportiva. Um pequeno frasco de vidro, com um conta-gotas, apareceu. Tônia cerrou os punhos até doer. Arthur aproximou o frasco da xícara, seu rosto se contorceu em um sorriso ganancioso e expectante. Amanhã ele acordaria um homem rico. 1, 2, 3, 4, 5. 5 gotas transparentes e pesadas caíram no café quente e se dissolveram instantaneamente, sem deixar vestígios. Arthur guardou o frasco de volta, colocou a xícara em uma bandeja de prata e saiu da cozinha com passos firmes. Tony esperou alguns segundos e, com as pernas bambas, saiu da despensa. Seguiu-o pelo longo corredor, escondendo-se nas esquinas. A respiração falhou e o sangue pulsava forte e surdo em suas têmporas. Sabia que Vitor estava esperando na biblioteca, que tudo estava sob controle, mas o medo animal pela vida de Marcelo a estava enlouquecendo. Arthur empurrou as portas duplas da biblioteca e entrou. Tônia parou no vão da porta. Via as costas de Arthur e o rosto de Marcelo, sentado à mesa. Apesar da cortina de veludo no canto da sala, atrás da qual o investigador se escondia, permanecia imóvel. Seu café, Marcelo. Arthur colocou a bandeja na mesa. Sua voz soava excessivamente educada. Fresquinho, como o senhor gosta. Marcelo olhou para a xícara. Um leve vapor subia dela. Obrigado, Arthur. Marcelo, muito lentamente, estendeu a mão para o Pires. Pode ir. Mas Arthur não saía. Ele se moveu de um pé para o outro, com as mãos nos bolsos da jaqueta. Vou esperar, Marcelo. Vai que o senhor precise de mais alguma coisa. O café está quente, vai esfriar. O senhor deveria beber. Ele queria ver, queria ter certeza de que o serviço estava feito. Marcelo pegou a xícara pela alça fina. Não podia levá-la aos lábios. Um movimento em falso, um gole, e tudo terminaria em tragédia. Ele tinha apenas que segurar lá até que Vitor saísse de trás da cortina. Sim, acho que vou beber. Marcelo aproximou a xícara do rosto, fingindo inalar o aroma. A cortina no canto se mexeu, mas Tônia não percebeu. Em sua mente, tudo se reduziu a uma única imagem. A xícara com veneno a milímetros dos lábios do homem que se tornara mais importante para ela do que a própria vida. O medo de que Marcelo inalasse acidentalmente, de que uma gota de veneno tocasse seus lábios, rompeu a barreira de seu autocontrole. A lógica se desligou. Restou apenas o instinto puro. Não se atreva. Um grito feminino alto e desesperado ecoou na biblioteca. Tônia invadiu a sala. Correu para a mesa com tal velocidade que Arthur nem teve tempo de virar a cabeça. Tônia bateu na mão de Marcelo, arrancando a xícara com tanta força que o café quente espirrou em seu pulso. Ela não pensou. Balançou o braço e atirou com força a porcelana fina diretamente no revestimento de mármore da lareira. Ouviu-se um estalo agudo e sonoro. A xícara se estilhaçou em centenas de pequenos fragmentos. E o líquido escuro e envenenado escorreu como uma mancha feia pela pedra branca, sendo absorvido pelas cinzas. A arma do crime fora, fisicamente destruída. Arthur recuou. Seu rosto se contorceu de raiva. O plano perfeito, ruíra por causa da governanta louca. O que você está fazendo, sua desgraçada? Fugiu ele, avançando sobre Tônia. Ele levantou o punho, pronto para golpear, lá no rosto para calar, lá para expulsá-la e inventar uma desculpa. Mas seu punho não atingiu o alvo. Parado. Polícia Civil, trovejou a voz de Vitor. O investigador saiu de trás da cortina. Em suas mãos, o cano de uma pistola brilhava fracamente, apontado diretamente para o peito do motorista. Arthur
congelou por uma fração de segundo, compreendendo o que estava acontecendo. Seus olhos correram, assustados, avaliando a distância até a porta. Ele se jogou para o lado, tentando escapar para o corredor. Nesse momento, do pátio, através da porta de vidro entreaberta do terraço, uma sombra cinzenta e veloz invadiu a sala. Naida, deixada na sala da caldeira, mas sentindo o cheiro da agressão alheia, correu para a defesa. A cadela, ignorando a pata doente, com o rosnado baixo, atirou-se aos pés do agressor. Naida, com uma mordida firme, agarrou a calça e a bota de Arthur, derrubando-o no tapete. Arthur caiu, batendo o ombro com força no chão. Tentou chutar a cadela, mas não teve tempo. Vitor, em 2 passos, estava ao seu lado. O investigador torceu o braço do motorista com força para trás das costas, pressionando-o com o joelho no chão. Ouviu-se o clique seco e metálico das algemas. Fique quieto, comandou Vitor. Ele revistou os bolsos da jaqueta de Arthur. Um segundo depois, na mesa em frente a Marcelo, estava o pequeno frasco de vidro com digoxina. É isso, disse o investigador, respirando com dificuldade. O parceiro de Vitor já entrava na biblioteca vindo da rua. Registre a apreensão. Tônia estava de pé perto da lareira, segurando o pulso queimado de café contra o peito. Tremia de leve com o medo que passara. Naida, soltando Arthur, arrastou-se até ela e apoiou a cabeça em sua bota, respirando pesadamente. Marcelo se aproximou de Tônia. Pegou seu cotovelo. Seus dedos eram firmes e quentes. Você não deveria ter feito isso, disse ele em voz baixa, mas com uma admiração indisfarçável. Foi perigoso demais. Eu não conseguia ver você levando aquilo aos lábios, sussurrou Tônia, baixando os olhos. Não conseguia. Vitor levantou Arthur do chão. Sua arrogância desaparecera. Ele parecia assustado e patético. Certo. O investigador virou-se para Marcelo. Pegamos o primeiro, mas precisamos da mandante. Ela precisa ter certeza de que o plano funcionou ou pode tentar fugir. Vitor tirou o celular de Arthur do bolso, desbloqueou-o pressionando o dedo do motorista no leitor. O que vamos escrever para ela? Havia um sinal combinado? Perguntou o investigador, olhando para Arthur de cima. Ele permaneceu em silêncio, teimosamente virado para o outro lado. Eu ouvi a conversa deles e interveio Tônia. Ele deveria apenas enviar um SMS em branco. Vitor assentiu. Digitou rapidamente a mensagem e apertou enviar. Agora esperamos. O investigador guardou o telefone. Levem este aqui, ordenou ele ao parceiro, acenando para Arthur. E escondam um carro atrás da garagem. Não deve haver nada suspeito no pátio. A espera durou 3 horas agonizantes. A casa mergulhou em um silêncio opressivo e viscoso. Dr. Helvécio, a quem Marcelo finalmente contara toda a verdade, sentou-se em uma poltrona, com a cabeça entre as mãos. O velho não conseguia acreditar que a mulher que ele chamava de filha era uma assassina a sangue frio. Por volta das 2 da tarde, um táxi parou nos portões. Eliane não fora a nenhum spa-hotel. Ela esperava a mensagem em uma cidade vizinha. E agora ela estava de volta. Não entrou na casa sozinha. Ao seu lado, caminhava apressadamente um homem baixo e careca com uma pasta, um notário particular subornado, pronto para, por uma pequena parte, formalizar rapidamente os papéis necessários. Eliane se preparara impecavelmente. Conseguiu se trocar, usava um vestido preto, sóbrio e elegante, que acentuava sua palidez. Nos olhos, óculos escuros. Nas mãos, segurava um lenço de renda. Ela entrou no espaçoso hall da fazenda e parou. As portas da biblioteca estavam bem fechadas. No primeiro andar estava apenas Dr. Helvécio. Eliane respirou fundo e cambaleou cenicamente, apoiando-se no braço do notário. Dr. Helvécio. Sua voz falhou, tremendo com lágrimas falsas. Ela tirou os óculos, mostrando os olhos avermelhados, provavelmente por causa de algum colírio. O Arthur me ligou. Ele disse que o Marcelo passou mal. Eu larguei tudo e vim correndo. Será que é verdade? Meu pobre, pobre marido. Seu coração fraco não aguentou esses choques. Diga-me que não é verdade. Ela levou o lenço aos olhos, esperando uma reação. Esperava agitação, médicos, ambulância, um sogro chorando. Mas o velho estava imóvel,
apoiado pesadamente na bengala, e a olhava com um desprezo tão gélido e indisfarçável que Eliane hesitou por um segundo. O quê? O que há com o senhor? Onde ele está? Sua voz tremeu, mas não mais pela atuação, e sim por uma primeira onda de incerteza. Nesse momento, as imponentes portas de carvalho da biblioteca se abriram com um baque surdo. Eliane virou a cabeça lentamente. O lenço caiu de seus dedos enfraquecidos e flutuou até o chão. Da biblioteca saiu Marcelo, vivo. Em seus olhos não havia fraqueza nem doença, apenas um aço frio e implacável. Atrás dele estava o investigador Vitor, em um terno sóbrio. E ao lado, perto da parede, Arthur, algemado, era segurado firmemente por um policial. Tônia estava um pouco mais afastada. Eliane recuou, como se tivesse levado um tapa. A cor sumiu instantaneamente de suas bochechas, deixando apenas manchas feias de blush. Ela engoliu o ar com dificuldade, incapaz de pronunciar um som. Seu plano perfeito, sua esperança de milhões, ruíra em um segundo. O notário, avaliando a situação instantaneamente e vendo os homens uniformizados, recuou silenciosamente em direção à porta de entrada e desapareceu, dissolvendo-se no ar. Marcelo parou a cadeira de rodas a poucos metros da esposa. Eu vou sobreviver a você, Eliane. Sua voz era baixa, mas no silêncio absoluto do hall, soou como um tiro. Cada palavra caía pesada e firme. Você se enganou. Eliane olhou assustada para Arthur. Seus lábios tremeram. O instinto de autopreservação a fez se agarrar desesperadamente à última esperança. Marcelo, do que você está falando? Ela tentou forçar um sorriso, mas saiu apenas um arremedo de careta. Eu não entendo o que a polícia está fazendo aqui. Por que o Arthur está algemado? Ele roubou alguma coisa? Eu contei tudo, gritou Arthur de repente, estridente, tentando ganhar pontos com o investigador. Sua arrogância desaparecera. Ele parecia assustado e patético. Foi ela que planejou tudo. Ela me forçou a conseguir o veneno. Ela tem dívidas em São Paulo, dívidas enormes de jogo. Ela me ameaçou, eu fui apenas o executor. Eliane se contraiu, como se levasse um choque. Cale a boca, gritou ela, perdendo o resto de seu autocontrole. Seu rosto se contorceu até ficar irreconhecível. Você está mentindo. Vocês não têm provas. Nada. A perícia no frasco, com suas digitais, o depoimento do seu cúmplice e a confissão do Zé Pinguinha sobre os freios danificados enumerou secamente o investigador Vitor, dando um passo à frente. Tentativa de homicídio com premeditação por motivo torpe dá uns 15 anos de cadeia. Eliane balançou a cabeça. Recuou em direção à porta, respirando com dificuldade. Não, vocês não vão provar nada. Eu tenho contatos. Tenho advogados em São Paulo. Meu apartamento vale tanto que eu compro qualquer juiz. Nesse exato momento, de sua bolsa de grife, tocou uma melodia alta e estridente. Eliane estremeceu. Com as mãos trêmulas, tirou o telefone. Na tela, um número de São Paulo. O mesmo número que ela temia mais que a morte. Ela apertou o botão de atender por instinto, levando o aparelho ao ouvido. No silêncio total do hall, até mesmo os que estavam perto puderam ouvir a voz masculina, grossa e risonha, do alto-falante. E aí, Eliane, seu tempo acabou. Não tem como pagar. Seu apartamento nos Jardins, acabamos de passar para o nome de quem devia. Trocamos as fechaduras, jogamos suas roupas no lixo. Você agora é uma sem-teto, querida, e reze para a gente não te achar. A ligação terminou com bipes curtos. A mão de Eliane desceu lentamente. O telefone escorregou de seus dedos e se espatifou com um estalo no chão. Seus olhos se arregalaram de horror. Tudo pelo que ela mentira, traíra e tentara matar, desaparecera. Ela perdera tudo. Marido, dinheiro, liberdade, casa. Ficou absoluta e totalmente sem nada. Vitor se aproximou dela e segurou seus braços com força atrás das costas. Ouviu-se novamente o clique seco e metálico. Cidadã Vasconcelos, a senhora está presa. Eliane não resistiu. Ela amoleceu, permitindo que a levassem para a saída. Ao passar por Tônia, Daros levantar-lhes o olhar. A mulher arrogante parecia patética e quebrada, esmagada por sua própria ganância. As portas se fecharam atrás dos policiais. O som dos carros se afastando lentamente se dissipou na distância. A casa ficou estranhamente silenciosa. Dr. Helvécio se deixou cair em uma poltrona,
cobrindo o rosto com as mãos. Marcelo virou a cadeira de rodas para Tônia. Ela estava de pé perto de uma coluna, pálida, cansada, mas pela primeira vez em muito tempo seus ombros estavam eretos. Acabou, disse Marcelo em voz baixa. Ele a olhava como se a visse pela primeira vez. Graças a você. Tônia baixou os olhos para suas mãos queimadas. Não, Marcelo. Ela sorriu fracamente, mas com sinceridade. Está apenas começando. O papel grosso do documento oficial pesava agradavelmente em sua mão. Tônia estava na escadaria do fórum da cidade, olhando para o selo azul do brasão. 6 meses haviam se passado desde o dia em que o plano perfeito de Eliane ruíra. 6 meses de interrogatórios, acareações, perícias. Longas conversas com o investigador Vitor, que assumiu pessoalmente a revisão do antigo caso. O caderno de Zé Pinguinha se tornou a chave principal. Sob a pressão das novas evidências, do depoimento de Arthur e das inconsistências encontradas nos relatórios do falecido delegado Queiroz, o Tribunal Estadual anulou a sentença anterior. A condenação foi totalmente removida. Na ficha de antecedentes criminais, agora havia um traço. Tônia não era mais uma ex-presidiária. O Estado reconhecera oficialmente sua inocência. Eliane e Arthur receberam penas longas. Foram enviados para cumprir suas sentenças em uma penitenciária de segurança máxima. O apartamento de Eliane, em São Paulo, foi tomado para pagar as dívidas, deixando-a na miséria. Mas para Tônia, o mais importante era outra decisão, que ela segurava agora em suas mãos. A casa de sua mãe, ilegalmente confiscada e revendida a parentes do delegado corrupto por ordem judicial, estava sendo devolvida à sua legítima proprietária. Tônia dobrou o papel, guardou-o na bolsa e começou a andar pela rua. Era final de agosto. O ar cheirava grama seca, maçãs maduras e poeira da estrada. Seus pés a levaram por si mesmos ao seu quintal de infância. O portãozinho estava entreaberto. As pessoas estranhas que ocuparam a casa no último ano e meio haviam se mudado às pressas no dia anterior, levando suas coisas. Tônia subiu na varanda familiar. Os degraus de madeira rangeram familiarmente sob suas botas. Ela passou a mão no corrimão pintado. Ali tudo lembrava sua mãe. Tônia sabia que não moraria mais ali. Seu lugar agora era na fazenda dos Vasconcelos. Mas ela certamente arrumaria aquela casa, em memória de quem não a esperou voltar. Ela saiu pelos portões e foi em direção ao centro da cidade. Precisava comprar alguns mantimentos. A porta da mercearia local se abriu com o som familiar e tilintante do sininho. Lá dentro, perto do balcão, como sempre, aglomeravam-se as mulheres locais. Discutiam animadamente os preços do açúcar e as geadas que se aproximavam. Tônia cruzou o limiar. As conversas cessaram instantaneamente. A loja ficou muito silenciosa. As mulheres, que um segundo antes discutiam ruidosamente, pararam olhando para a recém-chegada. Tônia foi até o balcão. Em seu andar, não havia desafio nem arrogância, mas ela se portava com aquela dignidade calma e inabalável que faz as pessoas instintivamente abrirem caminho. As mulheres se afastaram. Ninguém virou o rosto com nojo, como naquela primeira e terrível noite de agosto. Pelo contrário, as vizinhas desviavam o olhar, examinando as pontas de seus sapatos. A cidade fervilhava de notícias. Todos já sabiam sobre o caderno de Zé Pinguinha, sobre a prisão da esposa de Vasconcelos e sobre o fato de Tônia ser completamente inocente perante a lei. Elas estavam com vergonha. Uma vergonha pesada e viscosa pairava no ar da mercearia. Atrás do balcão estava Zenaide. A vendedora arrumava o avental nervosamente. Suas mãos tremiam visivelmente. Ela levantou os olhos para Tônia. Neles, não havia mais um pingo da antiga raiva ou superioridade. Olá, Antônia. A voz de Zenaide soou estranhamente baixa, quase subserviente. Ela enxugou as mãos apressadamente em uma toalha. Quer um pãozinho fresco? Acabou de chegar. Ainda está quentinho. Tônia olhou para a mulher que 6 meses antes jogara seu troco na lama. Não lhe custaria nada responder de forma ríspida agora. Lembrar lá daquela crueldade. Envergonhar lá na frente de todos. Ela tinha todo o direito, mas a raiva há muito se extinguira. Vingar-se de pessoas fracas e tolas não tinha sentido. Sim, 2 pães, por favor, respondeu Tônia com firmeza. Ela pagou, pegou o pão e saiu para a rua. Não precisava de seus pedidos de desculpa ou justificativas. Sua dignidade fora restaurada, e isso era suficiente. No meio do outono, Marcelo viajou para São Paulo. Os melhores neurocirurgiões do país, após estudarem seus exames, concordaram em realizar uma cirurgia experimental complexa em sua coluna.
As chances de sucesso eram pequenas, os riscos enormes. Os médicos alertaram que qualquer movimento descuidado do bisturi poderia levar à paralisia total ou até à morte. Mas Marcelo tomou a decisão com firmeza. Ele queria andar. Tônia foi com ele. A cirurgia durou longas 8 horas. O corredor da clínica paulistana parecia interminável. As paredes brancas e estéreis oprimiam. A luz forte das lâmpadas fluorescentes feria os olhos. Cheirava a desinfetante, medicamentos e ao medo alheio. Tônia estava sentada em uma cadeira de plástico dura, perto das portas do centro cirúrgico. Não bebeu café, não se levantou, não olhou para o celular. Em sua mão direita segurava um pequeno anel de metal, escurecido pelo tempo. A aliança de viúva. Ela olhava para a luz vermelha sobre as portas. Por 8 horas, seus pensamentos giraram em torno de uma única pessoa. Tônia levou a aliança ao rosto. O metal liso aqueceu com o calor de sua mão. Ela fechou os olhos. Em sua mente, passaram rostos. O João sorridente em seu macacão engordurado, a mãe acenando da varanda, as paredes da prisão, o porão úmido, o olhar gelado de Eliane e Marcelo, protegendo-a de todos os males. Joãozinho, pensou ela, quase sem som, dirigindo-se ao passado. Eu te liberto. Obrigada por cada momento de luz que tivemos. Você foi um bom marido, mas minha vida continua. E agora, se você puder, ajude-o a sobreviver. Ajude-o a voltar para mim. Tônia abriu os dedos lentamente. Olhou para a aliança uma última vez, depois abriu o bolso lateral da bolsa e a deixou no fundo. O passado fora libertado. Ela o deixou onde deveria estar, em uma memória luminosa, não em um presente pesado. A luz vermelha sobre a porta se apagou de repente. Tônia se levantou bruscamente. As pernas estavam dormentes, as costas doíam, as portas se abriram. No corredor apareceu o cirurgião-chefe. Ele tirou a máscara médica úmida do rosto. Em sua testa brilhavam grandes gotas de suor. Sob os olhos, havia olheiras profundas de cansaço. O médico olhou para Tônia, tirou a luva de borracha e sorriu fracamente, mas com total sinceridade. Nós conseguimos. Sua voz estava rouca. As terminações nervosas não foram afetadas, a compressão foi removida. O prognóstico é muito cauteloso, mas ele sentirá as pernas. Agora, tudo depende apenas da teimosia dele. Tônia levou as mãos ao rosto, incapaz de conter as lágrimas de alívio que jorravam. Chorou pela primeira vez em muito tempo, mas eram lágrimas luminosas, purificadoras. O retorno à vida foi difícil. Ninguém prometeu milagres. O inverno trouxe consigo meses exaustivos e dolorosos de reabilitação. Marcelo trabalhava com fisioterapeutas até a exaustão. Quando eles iam embora, era a vez de Tônia. Todas as noites, no espaçoso hall da fazenda, ela o fazia levantar da cadeira de rodas. Ele caía, cerrava os dentes até ranger. As veias em sua testa se saltavam com a tensão insuportável. Os músculos, que haviam esquecido como sustentar o peso do corpo, se recusavam a obedecer. Mais um passo, Marcelo. Vamos, apoie-se em mim. Tônia oferecia seus ombros frágeis, recebendo o peso de seu corpo grande. Eu não consigo, Tônia, não tenho forças, rangia ele, respirando com dificuldade. Você consegue. Você consegue tudo. Levante-se. Ela não tinha pena dele nesses momentos, sabendo que a pena mata mais rápido que a doença. Ela exigia, forçava, pedia e ele se levantava. Apoiado em um andador de metal, ele dava um passo, depois outro. A cada dia, esses passos se tornavam um pouco mais firmes. A vida de Tônia também mudou. Doutor Helvécio, usando sua influência na região, ajudou-a a conseguir o cargo de diretora da nova Biblioteca Municipal de Serra Verde. A ficha limpa abriu-lhe as portas para a profissão que amava de todo o coração. Durante o dia, Tônia se perdia entre os livros, encomendava novas edições, organizava noites de leitura para as crianças locais e, à noite, corria para a fazenda, onde Marcela esperava. Era uma noite de final de fevereiro. Do lado de fora das altas janelas da fazenda, uma nevasca uivava, atirando punhados de neve pontiaguda nos vidros. Na biblioteca dos Vasconcelos, o fogo ardia. As toras de bétula estalavam aconchegantemente, enchendo a sala com um cheiro de fumaça e resina. Tônia acabara de voltar do trabalho, sacudiu a neve do casaco, trocou por um vestido de casa e desceu para o primeiro andar. Marcelo estava de pé perto da lareira. Ele se apoiava pesadamente nas alças de um andador médico. Usava uma camisa clara e simples e calças macias.
Olhava para o fogo profundamente pensativo. Ao ouvir seus passos leves, ele se virou lentamente. Seu rosto, emagrecido após o hospital, agora parecia fresco e descansado. Está com frio? Perguntou ele, olhando para suas bochechas avermelhadas pelo frio. Um pouco. Lá fora está uma verdadeira tempestade. Tônia se aproximou, estendendo as mãos geladas para o fogo. Marcelo olhava para seu perfil delicado, para os reflexos da chama em seus cabelos castanhos. Então ele respirou fundo. Com um esforço visível, tensionando os músculos das costas, ele soltou as alças de metal do andador e se endireitou. Estava de pé sozinho. Tônia se virou bruscamente, pronta para ampará-lo, mas ele levantou a mão, detendo-a. Estou me segurando, Tônia. Está tudo bem. Ele deu meio passo à frente e pegou as mãos frias e congeladas dela nas suas. Suas mãos eram grandes, fortes e muito quentes. Ele olhou por um longo tempo em seus olhos cinzentos, como se tentasse ler neles a resposta para uma pergunta que ainda não fizera. Sabe, Tônia? Sua voz soava grave, aveludada, preenchendo toda a sala. Pensei muito no hospital. Sabe pelo que sou mais grato à vida? Ela balançou a cabeça em silêncio, sem desviar o olhar do rosto dele. Não por ter sobrevivido ao acidente, nem mesmo por poder estar de pé agora. Marcelo passou a mão pelos dedos dela. Sou grato por aquele acidente e por todas as suas desgraças, por todo o horror que tivemos que passar, porque se não fosse por tudo isso, nossos caminhos nunca teriam se cruzado. Eu teria continuado vivendo em um casamento falso, enganando a mim mesmo, e você teria ficado lá na sua vida passada. Tônia sentiu um nó se formar na garganta. Você me salvou 2 vezes. Antônia, continuou ele. Você tirou o veneno das minhas mãos. Mas o mais importante é que você me salvou do vazio. Você me ensinou a acreditar nas pessoas novamente. Ele enfiou uma mão no bolso da calça e tirou uma pequena caixa de veludo azul escuro. A mola estalou. Dentro, em seda branca, havia um anel, elegante, sem excessos, com uma única pedra límpida e transparente. Eu não posso te oferecer uma vida tranquila e despreocupada. Ainda há muito trabalho pela frente, muitas dificuldades. Marcela olhava com uma ternura tão penetrante que tirava o fôlego. Mas eu prometo que nunca mais ninguém se atreverá a te machucar. Case-se comigo. Tônia olhou para o anel. As palavras não eram necessárias. Lembrou-se do porão gelado, da lama, do desespero, da traição. Tudo aquilo parecia agora um pesadelo distante. A realidade era apenas aquelas mãos segurando as suas e aquele homem, disposto a mover montanhas por ela. Lágrimas, quentes e salgadas, rolaram por suas bochechas. Ela não as enxugou. Levantou os olhos para Marcelo e, sorrindo através das lágrimas de uma felicidade pura e absoluta, sussurrou: sim. A primavera daquele ano foi precoce e impetuosa. No início de maio, Serra Verde se transformou. O pomar de macieiras ao redor da antiga fazenda dos Vasconcelos floresceu em um exuberante branco e rosa. O ar zumbia com as abelhas estava tão impregnado com um aroma doce e inebriante que dava tonturas. Os caminhos no jardim estavam limpos das folhas do ano anterior. Por uma dessas alamedas, desfrutando do sol quente da tarde, caminhavam 2 pessoas. Marcelo pisava com firmeza nas lajotas. O andador médico desajeitado há muito tempo mofava no sótão. Agora ele se apoiava apenas em uma elegante bengala de madeira, que ele mesmo esculpira e polira em sua oficina renascida. Ele mancava levemente, mas seu passo era firme e leve. À frente deles, latindo alegremente, corria Naida. A cadela afugentava as primeiras borboletas da primavera, mergulhava na grama alta e voltava com o focinho sujo de pólen. Sua pata doente estava quase curada e ela corria tão rápido quanto qualquer cão saudável. Tônia caminhava ao lado do marido. Usava um vestido claro e leve. O vento brincava suavemente com as mechas castanhas que escapavam de sua trança. Ela parou na sombra densa de uma velha e frondosa macieira, protegendo-se dos raios de sol brilhantes. Uma pétala branca pousou suavemente em seu ombro. Marcelo se aproximou. Deixou a bengala de lado, abraçou a esposa pelos ombros e a puxou para si. Tônia riu feliz, inclinando a cabeça para trás. Olhou com ternura em seus olhos, depois pegou sua mão grande e forte e a pousou lentamente em sua barriga. Sob o tecido leve do vestido já se escondia um segredo sutil, compreensível por enquanto apenas para eles 2. Sob sua palma batia uma nova vida, a continuação de seu amor, nascida apesar de todas as desgraças e provações. Marcelo acariciou sua barriga com delicadeza. Em seu rosto refletia-se uma paz tão profunda e ilimitada
que não se encontra em pessoas que não conheceram perdas reais. Eles estavam de pé sob a árvore em flor, ouvindo o canto dos pássaros, e entendiam que o pior ficara para trás. Atos maldosos sempre se voltam contra aqueles que vivem na mentira, na ganância e na crueldade. Cedo ou tarde, quaisquer maquinações desmoronam sob o peso de seus próprios pecados. Mas existe outra lei, o bumerangue do bem, lançado por um coração puro, um coração que passou por perdas, traições e pelas paredes frias da prisão, sempre retorna. Ele retorna com amor sincero, lealdade e uma nova vida. O principal em qualquer provação é nunca desistir e nunca perder a dignidade humana. Prezados amigos, obrigado por ouvirem a história até o fim. Esperamos que o destino de Antônia e Marcelo tenha tocado seu coração. Para nós, é muito importante saber quais emoções e pensamentos ela despertou em vocês. Compartilhem nos comentários como vocês teriam agido no lugar de Tônia ao encontrar a terrível verdade em um porão úmido. Teriam arriscado tudo para salvar uma pessoa traída pelos mais próximos? Se esta história ressoou em sua alma, por favor, deixem um like. É a melhor forma de apoiar nosso trabalho e ajudar esta história a encontrar o caminho para outros ouvintes. Para não perderem novos vídeos emocionantes, inscrevam-se no nosso canal e compartilhem esta história com seus amigos. Visitem nosso canal, lá vocês encontrarão ainda mais histórias emocionantes e da vida real. Não deixem de ouvir. Desejamos a vocês tudo de bom, calor na alma e um excelente humor.